Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Empreendedor do Interior. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, que é Elaine Lina. Boa noite, Elaine Lina. Boa noite, Eric. Especial é estar aqui conversando com você. Esse quase que não precisa de roteiro, hein? De tanta coisa que a gente já tem, já conversa, né? Sem Exatamente. estar num roteiro, sem ter algo para apoio, porque a gente se conectou há pouco tempo, mas parece que eu te conheço já há 10 Há anos já. muito tempo. Vamos prosear um cadinho que nós temos muito o que falar. É Que isso a aí. gente vai só deixando a conversa correr. Exatamente. A Elaine é uma pessoa que eu conheci. Eu falei Elaine no vídeo, inclusive eu falei assim, nossa, ficou parecendo formal demais, a gente sempre se trata por Lina, né? Todo mundo que conhece você chama de Lina, né? Mas a gente já estava para conversar, mas a gente esperava um momento certo, né? Próximo da premiação do Prêmio Top JVN, né? Que Uhum. seria o momento adequado, né, Lina? Exatamente. Mas você falou, Elaine, é formal, mas na verdade é porque a gente já é quase família. Porque na minha família só me chamam de Elaine. Sério? Porque eu sou de uma casa de 5 Linas. Sim. Né? Minha mãe era, porque é segundo nome, né? Então é nome composto. Então tem, igual tem casa de Maria, em casa Sim. é casa de Linas. Então minha mãe que era diva Lina, e aí as 4 filhas, tudo Lina também, né? Então não tinha como Tem chamar. até Rita Lina. Ah, Italina. Muito bem. Italina. É, então é isso. Vamos começar hoje essa conversa que é muito interessante. No vídeo que eu falei foi só um pedacinho da sua história. Inclusive a gente vai abordar um pedacinho, né? Porque tem Sim. tanta coisa para contar que a gente vai pegar principalmente o que está no tempo agora relacionado ao JVN, relacionado à premiação. Então tem muita coisa para conversar, Tem. certo? Então é isso, pessoal que está acompanhando a gente online, dá um toque aí se tá bom o áudio, tudo certinho, que o Diego tá acompanhando aqui os trabalhos. É isso, Diego, vamos dar os recados que a gente tem, primeiro da Filtratemp. Então, especialista em assistência técnica para piscina, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, a Filtratemp é a solução ideal. Cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo, e com muitas soluções para aquecimento de água para banho e para piscina, principalmente agora na alta temporada. Isso aí, Diego. E o próximo é sobre a Ercom Marcas. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom está aqui para garantir que a sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Então, chama no WhatsApp, vamos fazer uma pesquisa, avaliar se é possível registrar sua marca e com condições especiais para quem é MEI ou pessoa física. Certo? É isso aí. Então, quem estiver acompanhando a gente, que quiser fazer perguntas, tanto o pessoal do YouTube quanto do Facebook, pode fazer as perguntas que a gente vai acompanhando. E o pessoal já está entrando aqui, né? A Fernanda, o Thiago, Ai, que a bacana. Amanda, minha esposa, né? Então é isso aí, vamos começar, Lina. Para começar, Hum. antes de mais nada, a pergunta que não está no roteiro, quem é a Elaine Lina? Ah, aquela perguntinha que dá o medo. Elaine Lina é uma mulher muito curiosa, que gosta muito de conhecer pessoas. Não é à toa que eu fui para relações públicas, né? E, aliás, fui descobrir que eu era relações públicas quando já estava no meio da coisa toda acontecendo. Mas, assim, muito amiga. Se eu fosse falar da Elaine para alguém, falei assim, é uma pessoa muito bacana, muito sistemática, muito. Tem aquela metode, é aquela aquariana misturada com virginiana. Sim. Então, tá com um olho nos projetos, nas coisas que vão acontecer lá na frente, com o outro vendo se tá tudo direitinho, nas caixinhas certas, assim. E é isso, assim, eu sou uma eterna curiosa e por isso estou sempre buscando projetos, querendo conectar pessoas, me conectar com pessoas. Aí, quando eu vejo, já estou envolvida num novo projeto. Acho que o que me move é construir coisas novas e conectar Sim. pessoas, assim, ver as coisas acontecerem, né? Ter esse resultado, né? Você criando. Exatamente. Fala, nossa, se conectar. Eu brinco às vezes assim que eu sou que nem olheiro de futebol, né? Que você identifica os melhores craques e indica para os melhores times. Assim, às vezes está conversando num café com alguém. Nossa, cara, você precisa conhecer alguém. Eu tô Sim. aqui batendo papo com você, eu falei, nossa, você precisa conhecer fulano, né? Então, porque você vê
probabilidade ali de sair alguma coisa diferente, de sair um projeto, de sair uma amizade, né? Sim. Então... Mas isso prova que você é atento ao que você ouve também, porque quando alguém te fala, você conecta com alguma coisa que alguma outra pessoa te falou também, né? Exatamente. É assim que a gente consegue fazer essa conexão, né? É. E o que você coloca quando você está fazendo o cadastro no hotel? Qual a profissão que você coloca? Sou profissional de relações públicas. De Essa é a relações- minha profissão, né? É. Eu ainda não preenchi nenhum cadastro depois que eu tirei meu MTB de jornalista. Agora você me deixou... Agora eu falei, é verdade, né? Agora como é que eu vou... Porque eu sempre preenchi, Sim. profissional de relações públicas é a minha profissão, né? Sim. É por formação. E o jornalismo, ele veio depois, veio pelo exercício da profissão, Sim. né? Então, o JVN me deu essa profissão, Sim. né? Eu fui pela produção, então, constatar, fui documentar, né? Comprovar o exercício da profissão pela minha produção. E aí eu tirei MTB. E só pela formalidade, porque você já estava exercendo, né? Já exercia e fui buscar o registro, porque em muitos ambientes, assim, é importante. Eu valorizo muito, né, essa questão, assim, do profissional. Não sei porque eu fui presidente do meu conselho profissional há muito tempo. Então, eu acho importante, né? A pessoa se dedicou, né? Existem profissionais muito competentes. Então, eu acho meio irresponsável você se auto-apresentar como, né, alguma profissão se você não entende o que é o caminho para se tornar aquele profissional. Não, e sabe o que é engraçado? Quando a gente conversou sobre isso, né? Quase tudo que tá aqui a gente já falou em algum momento. Quando a gente conversou sobre isso, eu fui procurar a FENAGE, né? E aí você tinha que se associar a um sindicato de jornalistas do estado de São Paulo antes da FENAGE, né? E para você se cadastrar, ele pede provas da sua criação de conteúdo, né? E aí sim eu me senti jornalista, porque ele falou assim, das provas, né? Daí eu fui juntar a documentação. Muita coisa que a gente produz, né? E daí eu fui olhando as reportagens desde o ano passado, registradas no meu nome. Aí fui salvando a reportagem, mandando os links. Gostoso, lá, né? Que tá publicado, que você tá foi. publicado, tudo certinho. Daí eu falei assim, não, realmente... Eu sou mesmo. Você tinha aquela síndrome do impostor. Não, eu tenho documentado as coisas que eu fiz, então... Sim. Se vale para o sindicato, vale para qualquer um. E eu respeito muito, porque assim, não é só você escrever e publicar, porque isso realmente hoje, né, qualquer pessoa pode fazer. Mas, assim, na minha formação, eu me formei profissional de relações públicas, na minha pós-graduação também, na docência, eu sempre fui mais do tronco das relações públicas, mas eu lecionei bastante nos outros cursos, né, de jornalismo, de publicidade, e a gente se aprofunda, né? Então, assim, a gente vai buscar método, eu acho muito importante. Né, essa questão hoje em dia de que eu não precisa de formação, você aprende tudo na internet, não, né? Não. Você precisa ter a base até... Hoje eu conversava isso com meu filho, com o Guilherme. Ele falou assim, olha, ele não é da comunicação, né? Ele é historiador por formação. E ele falou assim, olha, eu não fiz a graduação de gestão de projetos, que é algo que ele trabalha muito hoje, mas por ter uma base acadêmica, né, uma base estrutural, eu sei como aprender. Sim. Então, tudo que está disponível hoje em dia, de fato, tem mesmo muito conteúdo disponível para você aprender a fazer qualquer coisa, mas até para você saber como que se aprende algo e desenvolve, é preciso método, né? Então... Sim, eu concordo com você. Eu acho que essa é uma questão que as pessoas, inclusive voltando para o título que eu falei, que eu citei no vídeo de professora universitária, né? É uma parte que eu acho interessante, a gente ainda aprende de maneira muito devagar, né? Então a gente tem ainda um processo de absorção daquele conhecimento, né? Porque hoje tem milhares de vídeos online, milhares de conteúdos online, mas você não vai aprender rápido, hein? Você ainda aprende de maneira muito devagar até absorver aquele conhecimento, né? E uma coisa, você citou que meio que por acaso que você chegou no Relações Públicas, ou seja, você percebeu que o que você gostava era ali, como que chegou nessa conclusão? Então... Porque tem uma série de outras profissões que se encaixaria na descrição que você fez. Aí, eu assim, como, sei lá, 90% da população imaginava, não sabia o que era relações públicas. E aí, quando eu fui fazer faculdade, porque eu fui fazer faculdade já um pouco mais tarde, mas hoje, até com a cabeça assim de professor, né? Quem está do outro lado, assim, eu ainda acho muito cedo. Ainda mais hoje em dia, 17 anos para você escolher a profissão que você vai ter pro resto da vida.
É complicado. Mas eu fui fazer faculdade com 24 anos. Depois que eu já tinha casado, já tinha filhos, né? Sim. Eu fiz a faculdade, a minha filha caçula eu entrei pra faculdade, tinha 1 aninho, né? Sim, E o mais velho tinha, né, 7. sim. E aí eu falei assim, tá, agora eu vou fazer uma faculdade. O que realmente eu quero? Então eu já tinha uma experiência profissional, já tinha passado por algumas organizações, por alguns departamentos mais administrativos, né? Sim. Mas sempre assim, o pessoal sempre falou, Eline, você é muito comunicativa, você devia fazer marketing, você devia fazer comunicação, eu não, né? Sim. Mas também, assim, já tinha tido vontade de ser professora de educação física, já tinha tido vontade de fazer literatura. Fui naqueles testes vocacionais que tinha na internet na época. E aí comecei a preencher eu lembro. E eu lembro que, assim, eu estava 40 minutos já preenchendo, e aí caiu a internet. Eu perdi tudo. Já estava lá na frente, e aí me deu aquela preguiça, e eu comecei a navegar no site, que era um site de um professor, nem lembro o nome dele, queria lembrar, porque eu queria agradecê-lo, porque assim, o que eu já vi na fase de estudar, depois de dar aula, depois de ser do conselho profissional também, o que tem de definição equivocada do que é um profissional de relações públicas, do que é essa profissão, né? E na dele estava certo, porque tinha lá a descrição de várias profissões ligadas à comunicação. Eu sabia que eu queria alguma coisa na área da comunicação, né? Sem matemática, assim. Não, Sim, então, exato. porque também é outro equívoco, né? Você achar que você não vai trabalhar com comunicação e não saber fazer conta estatística para ver onde você vai parar. Uma coisa tem. Né? Que é a parte da gestão. E aí eu fui navegar, aí eu vi, a definição dele estava correta, porque normalmente fala só da ponta, né? Que o relações públicas é aquele que é o fazedor de amizade, o pessoal fala que é uma mão gelada nas festas, né? Porque ele está sempre segurando um copinho. E não, ele é aquele que vai analisar um cenário. O professor Fábio França fala muito que ele é um analista de cenários, né? Sim. E aí ele vai entender, né, como se dá a relação da organização com os seus diversos públicos. Como é que ele passa a mesma mensagem de jeitos diferentes, por canais diferentes, para públicos que aprendem de jeito diferentes ou que se conectam com você de um jeito diferente e não distorcer a mensagem até a ponta lá, né? Entender, é meio um jogo de xadrez, você tem que prever a reação do outro lá na ponta depois de uma certa atitude, né? Porque é isso, é comportamento. Não, e quanto mais você descreve, mais vem na minha cabeça que é atual, que cada vez mais precisa disso. Exatamente, Porque antes, é muito né, atual. eu lembro quando afundou a plataforma P36, por exemplo, da Petrobras. Eu lembro, eu E estava dando aula. teve uma época que uma geração anterior ainda, dos meus avós, pouco ia se preocupar com isso. Uhum. A geração dos meus pais aí já começa a se preocupar, porque o posto de gasolina não é só para gasolina, vai ter carvão, vai ter uma conveniência, né? Sim. E a minha geração já começou a se preocupar mais com inúmeras fotos que foram colocadas de gaivotas cheias de óleo, essas coisas. E aí é um dano catastrófico, né? Sim. E por conta da internet ficou cada vez mais de vidro esse teto, né? De um CEO falou alguma coisa, ou aconteceu algum acidente, alguma coisa, então... E as empresas patinaram muito na comunicação. E não só com o público na internet, mas com o público geral, né? Porque ficou muito mais visível, né? Essa comunicação. Antes você não chegava com uma besteira com o CEO falou, não chegava no mundo inteiro, né? Não, e assim, o comportamento, né? Sua atitude rápida. Um outro caso emblemático que a gente estudou muito e a gente tratou muito em congressos, em encontros, não sei o que, foi o caso das Torres Gêmeas, né? Que no momento em que as Torres Gêmeas foram atacadas lá nos Estados Unidos, né? A filial da empresa aqui no Brasil estava tendo uma reunião de contingência, porque na verdade tinha uma agência de relações públicas aqui que atendia essa empresa, e eles estavam fazendo uma reunião porque ia ter um encontro, era um encontro global que ia acontecer aquele ano aqui no Brasil, na unidade aqui do Brasil, e eles estavam, na verdade, organizando o evento, que está muito relacionado com relações públicas, né? Estava organizando o evento, aquela coisa toda. Quando chegou a notícia, o que era um comitê de organização de evento virou um comitê de crise. Porque, assim, qual era a preocupação? E ainda bem que a agência, se eu não me engano, é a ADS, que estava atendendo na época, eles agiram muito rápido, né? E, assim,
a primeira coisa, que eles estavam num prédio com não sei quantos funcionários, imagina o desespero, porque no momento ninguém sabia se o ataque era contra a empresa, se era contra os Estados Unidos, né? E se tivesse um ataque aqui também, né? Você fica em pânico. No começo não estava claro de que era um Não ataque tava. terrorista, se era um acidente, mas depois Os bateu telefones começaram a tocar imediatamente, jornalista ligando, né? E aí, se a pessoa não tem essa visão mais 360 mesmo, né? O que ela faz? Esquece o interno e vai atender a imprensa. O que nós vamos falar? Porque é sempre essa preocupação. O que nós vamos falar? Qual que é a mensagem que nós vamos passar para o externo? Mas eles se dividiram em duas equipes. Não. Quem vai cuidar dos funcionários? Quem vai falar para eles? Vai mandar eles para casa? Vai atender eles aqui? Então, assim, o público mais importante de qualquer empresa é o seu público interno, porque é ele que vai entregar a promessa que a empresa faz. E aí, depois que eles deram atenção e viram, né, deram lá o direcionamento internamente, foram localizar, né, as lideranças para saber coordenar isso tudo, aí começaram a atender a imprensa. Então, assim, essa reação rápida só acontece se você já tem um planejamento, um entendimento de relações públicas. Sim. E agora, esses casos recentes do Itaú, que mandou 1.000 pessoas embora, o Nubank também, essas coisas, quando cai na mídia, eles ficam correndo para um lado para o outro. E agora que eu vou fazer? Exatamente. Né? Aí chama super relações públicas, né? Não. E a gente está falando aqui numa situação de crise, mas a comunicação cotidiana tem que ser bem trabalhada também. Né? Exatamente. Até porque se você tem boas diretrizes, você vai saber o que fazer, ou pelo menos a cartilha a seguir nesses casos de crise. Né? Que é a diferença entre imagem e reputação. Né? A gente fala assim, a imagem é uma foto. Né? Se eu bater uma foto tua aqui agora e daqui 2 minutos bater outra, você vai ter duas coisas diferentes. Agora, a tua identidade não. E a reputação, ela vem da percepção que as pessoas têm da tua identidade, do teu comportamento. Acontece com pessoas, acontece com empresas também. Sim, os bancos tinham muito cuidado com isso, né? Desde a época dos prédios serem prédios fortes, imponentes, a imagem que quer transmitir de solidez, né, de confiança. Né? E agora, com cada pessoa com pelo menos um celular nas mãos, por mais assim ensaiada que seja a comunicação da empresa, não engana mais ninguém. Sim. Né? Porque basta uma pessoa na empresa com um celular que ela desmonta qualquer estratégia, se for qualquer comunicação mentirosa, né? E isso acontece muito com sites como Glassdoor, essas coisas. Ao mesmo tempo que se você tem uma relação verdadeira, né, ética, né, bem pensada com as pessoas dentro da sua empresa, num relacionamento sadio, né, isso vai se refletir naturalmente. É a mesma coisa, assim, né? O que é essa empresa, né? As pessoas vão comentar o que ela é. Então, ela precisa não o que ela quer ser. Exatamente, né? Ela precisa ser para poder parecer, né? E só completando essa parte dessa sua formação, durante o curso você gostou, então? Você Amei. foi se identificando? Do tempo todo, o tempo todo. Sim. E aí, até porque, assim, até uma coisa que a gente estava conversando antes de ligar a câmera aqui, que eu sou muito mais de bastidores, então me identifiquei muito mais, né? Porque de todas as áreas da comunicação, relações públicas é a que está ligada justamente aos bastidores, é a que vai preparar as pessoas para frente de câmera ou para fazer acontecer. Exatamente, né? Diferente assim das outras áreas midiáticas, que é o jornalismo, que hoje eu estou nele também, a publicidade. Então, eu fui, e como eu vim da área administrativa, sempre me relacionei muito bem com os públicos internos e com a organização, com planejamento. Você sabe que o primeiro curso de Relações Públicas ele foi criado na USP em 67. Houve uma discussão e o professor Teobaldo, que é um ícone da profissão, ele foi voto vencido, porque ele queria que o curso de Relações Públicas fosse criado na faculdade de administração, não de comunicação. E há quem diga, e eu concordo pessoalmente, assim, que acabou que isso criou a grande confusão. Então, eu acho uma linha tênue ele. Exatamente. Porque assim, você fala publicidade, o pessoal sabe o que é. Fala jornalismo, o pessoal já imagina. Aí você fala relações públicas, você vai dia do profissional, né, na escola, o pai vai vestido de quê? E isso me lembra, lá eu trabalhei na Associação Comercial de São Paulo, foi meu primeiro emprego, e lá tinha um departamento que era assessoria de imprensa e fazia um monte de coisa, como clipping. Sim. Foi a primeira vez que eu vi. Meu primeiro emprego, estágio, foi fazendo clipping. E fui perceber que eles
pegavam tudo que era registro que mencionava associação comercial e registrava aquilo. Foi a primeira vez que eu descobri. E fazia aqueles livrões assim, recortados, né? Eu fazia isso aí. Ficava pegava dos jornais, tudo recortava, colava, colocava aquele cabeçalho lá direitinho. Exatamente. Quando eu vi aquilo, eu fiquei... Porque ficava até assessoria de imprensa, porque falava imprensa, eu me associava à mídia, né? Só mídia, jornal, revista, essas coisas. Mas não, naquele momento a internet ainda não era tão disseminada, saía mais em jornais e revistas, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia ele tem menções desde o Reclame Aqui. Não, e essa coletânea que a gente fazia diariamente, assim, na agência, é o que municiava os decisores da empresa que rumo tomar a empresa, né? Porque é ali que... O termômetro, né? É o termômetro. Hoje você faz isso com 2 cliques, né? Sim. Mas na época tinha a equipe toda, pra você ter uma ideia, de segunda, assim, todos os dias, né? A gente, assim, dividia, a agência, assim, ela assinava todos os jornais ali da região, os mais importantes e tal, e a gente se dividia quem ia ler qual jornal, né? Sim. Não era nem por tema. Então, assim, eu pegava, sei lá, o Diário do Grande ABC, eu lia ele inteiro, e o que fosse de notícia, sei lá, que cuidava de varejo, eu encaminhava para o executivo que cobria os clientes daquela área, né? De governo, do que fosse. Mas a gente diariamente lia vários jornais, né? E isso, assim, nossa, isso faz uma diferença, cara, de você ler só... E dando os cliquezinhos hoje em dia, assim, né? Você pegar e ler a matéria, porque você tinha que achar se está mencionando a empresa, se está só falando do assunto, se é positivo, se é negativo. Não adianta só bater o olho, porque ela pode ser citada, né? Exatamente. Não ser o título, né? Exatamente. Não, e assim também, né? A questão do quantitativo e do quali, né? Porque às vezes a empresa foi citada 10 vezes, falando mal. Isso não é... E quando eu trabalhei na associação comercial, eu trabalhava no Diário do Comércio, né? E a gente recebia um monte de jornal que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu morava em Guarulhos e meu pai assinava a Folha Metropolitana, que era o que tinha em Guarulhos na ocasião. E aí eu recebia o Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil. Eu amava a Gazeta Mercantil, cara. Meia hora, aquele do Rio de Janeiro, um sensacionalista, que a gente falava que se a gente espremesse o jornal saia sangue. O Dia. Tinha o Extra também. O Extra, tinha esses do Rio de Janeiro, Globo, o Dia. Esse eu não gostava muito. Eu gostava da Ilustrada. Muito boa. Ver o Gato Garfield, ver um monte de coisa. Caderno 2 do Estadão. Tinha Valor Econômico. Nossa, eu assinava. Diário do Comércio, que era o nosso. Então, tinha alguns que eram muito bons. E você vê aqui como acabou, né? Gazeta Mercantil foi um dos primeiros que eu vi. Nossa, como eu gostava. Acho que um pouco assim do estilo que eu busco aplicar no JVN, eu trago um pouquinho de lá. Eu gostava muito. O Valor Econômico depois também. O Valor Econômico tinha uma qualidade editorial. Tem, né? Ainda. Tem ainda, né? Tem ainda, mas é diferente, uma coisa que me chamava a atenção no Gazeta Mercantil é que não tinha foto, né? Tinha desenhos. Aqueles desenhos preto e branco, né? Preto e branco, né? Deixa eu ver quem tá acompanhando a gente aqui. O Clóvis Pinheiro tá acompanhando a gente no Facebook. Clóvis! Né? A Zilda, que é minha tia que tá sempre acompanhando. Marlene. Não sei se... Marlene não deve falhou no Pilates hoje, porque é feriado, viu, Diego? Porque essa hora ela tá no Pilates, não tá acompanhando a gente. Tula Moraes, né? Tá acompanhando a gente, tá sempre acompanhando a gente. Boa noite, Tula. O Adilson Moraes, que também sempre acompanha a gente. Obrigado, viu, Adilson? Né? E o Alcinir Bragato. O Alcinir Bragato, nosso colunista. Ele legal. É da prefeitura lá de São Carlos. Ele falou, trabalho fantástico, a Lina desenvolve, dignidade, competência, parabéns. Grande abraço. Pela escolha da entrevistada. Vai estar conosco no prêmio também, entregando um dos prêmios. Tem um Guilherme aqui que eu não sei quem é. Quem será? Filho. Tô junto também, você mandou aqui, né? Que eu tô citando quem tá acompanhando, né? Aí o Thiago Grassi, que é uma fantástica surpresa desse ano também, né? Verdade. Fernanda Bueno. Amanda Câmara, que tá acompanhando. Minha bebê deve ter dormido, hein? Deve estar acompanhando pelo YouTube e na TV. É isso aí. Maravilha. Então, vamos lá. E aí, essa parte aqui, que é uma coisa que, como eu queria avançar um pouco mais para essa parte só para a gente fechar essa parte antes do JVN, né? Você, então, foi seguindo essa carreira de comunicação corporativa, né? Eu imagino que deva aprender muito, né? Deve ser uma coisa... Demais. Ainda mais quando você está trabalhando numa questão que coisas acontecem o tempo todo e você precisa lidar com elas, né? Foram 21 anos como assessora de imprensa.
né? Então, assim, é do lado das empresas, né? Então, assim, e é parcial, né? Então, eu quero destacar a empresa, então a gente trabalhar a empresa para que ela seja interessante para a imprensa. E hoje estou do lado de cá, né? Então, assim, a gente aprende muito. Você ia preparando esse release, mandando para os meios de comunicação. Exatamente. E assim, orientando a empresa para gerar fato noticioso. Porque assim, você tem que ser interessante para a empresa. Não adianta você fazer um texto e jogar lá, né? Porque ele recebe centenas de textos. Só parecendo um informativo. Como você direciona. Então, assim, cada tipo de editoria. Isso também, né? A época de pegar os jornais impressos também me ensinou muito. Você entender o perfil de cada editoria. Então, você falava com a editoria de economia, engraçado que eu não gostava de falar com a editoria de economia, porque eram normalmente, assim, jornalistas, assim, muito sisudos, muito secos, né? Você tinha que ir direto com a informação, assim, já mostrando números que destacassem, assim. Agora, eu já gostava muito de falar com a editoria de turismo. Porque eles estavam sempre felizes, né? As pautas eram sempre muito felizes, era tudo muito bacana, de cultura. Então, assim, o empresariado, então, varejo, você vai falar de outro jeito. Sim. Então, me ensinou demais. Assim como atender instituições de terceiro setor, me ensinou muito sobre esse setor, empresa de tecnologia. Então, cada segmento que eu atendia, eu ia conhecendo muito daquele mundo, né? Me inseria naquele mundo. Então, é muito bacana, né? Quando eu atendia empresas de turismo, eu lembro de ter coberto um festival de jazz em pleno carnaval em Goiânia. Cara. Foi incrível, porque assim, Goiânia não tinha tradição de carnaval. Eu achei que assim, a prefeitura foi muito inteligente, que se posicionou, a questão, né, de se posicionar como um refúgio para quem não gosta de carnaval. Sim. E lançou um festival de jazz. E foi muito legal. Porque você não tinha o fato de você não ter a facilidade hoje do digital, na época, era presença, né? Sim. E aí eu consegui levar 11 jornalistas do Correio Brasiliense, do Globo do Rio, né? Da Folha e do Estadão aqui de São Paulo. Então, você levou um grupo muito bacana. Então, durante o dia, a gente visitava os pontos turísticos da cidade e à noite ia para o festival. Foi uma coisa riquíssima. Caramba, assim. Que legal, né? E essa parte, né, que daí você foi quando você, antes de vir para cá, você em São Paulo criou sua própria agência. Você criou sua própria... Tinha a Totti Comunicação. Que legal, porque aí sim você já trabalhava já para vários clientes, para poder fazer esse trabalho que você fala. Então, na verdade, foi porque assim, calhou apareceu um cliente que eu precisava atender, era um cliente de tecnologia, era um cliente grande, uma distribuidora de tecnologia, eu tive que abrir um CNPJ. Sim. Aí eu, vou abrir um CNPJ, não tinha MEI na época, então eu abri um CNPJ normal. Falei, não vou abrir um CNPJ para atender um cliente. Aí comecei a atender mais um até... Que legal. Foi um período muito, muito legal, muito gostoso. E uma coisa que eu acho tão legal do jornalista e do trabalho que você faz de relações públicas é você ter que se aprofundar até certo ponto sobre qualquer coisa que você vai falar. Né? Porque eu acho muito engraçado isso, porque... o jornalista, acontece alguma coisa que nem agora o tarifaço, eu vou ter que pesquisar sobre isso para poder falar. Então, eu acho curioso, alguns jornalistas que eu sigo, principalmente os de economia, que mesmo sem ser economista, sim, né, não necessariamente eles são economistas, mas tem um conhecimento muito profundo sobre aquilo, né? Então, eu acho curioso que para você fazer o seu trabalho, você tem que se aprofundar num determinado ramo de atuação. Que às vezes você se mistura com aquele ambiente, né? Por exemplo, eu passei, ao mesmo tempo que eu tinha a Totti, eu participei de uma comissão da OAB em São Paulo. Inclusive tem até marcado aqui, né? Porque assim, eles criaram uma comissão, que era a comissão de sociedade comissão de direito na sociedade da informação. Então, era a única comissão lá dentro da OAB que era, assim, multiáreas, né, do conhecimento. Não eram só advogados que participavam, então tinham profissionais, assim, de diversas áreas. E eu era da comunicação ali, para a gente justamente falar, porque estava se falando muito em sociedade da informação. E, no fim, eu fiquei lá quase 8 anos, né, porque Caramba, que legal. Dentro dessa comissão foi criada a comissão, porque eles tinham coordenadorias dentro da comissão, né, como se fossem células. Aí criaram uma célula, essa coordenadoria de direito eletrônico e crimes de alta tecnologia, que cresceu tanto que virou outra comissão.
E aí, dentro dessa outra comissão, eu fiquei responsável pela coordenadoria de relações públicas. Aí eu comecei a entender esse mundo jurídico, tanto que eu acabei atendendo vários escritórios na época. Caramba. E você fazer comunicação para advogados é muito interessante, né? Porque, assim, eles têm um código de ética muito rigoroso. Sim. Né? Eu lembro de uma... E, assim, começavam já a me chamar de doutora. Eu entrava na OAB, todo mundo chamava de doutora. Não, e é muito curioso isso, né? Porque ao mesmo tempo que eles são muito fechados, também, como você Sim. falou, tem diversas comissões sobre direito da mulher, racial. Mas só falam entre eles. Mas são só advogados, eles só são muito fechados. E né? realmente me confundiam, me chamavam de doutora o tempo todo. Mas foi uma experiência, assim, muito interessante. Eu aprendi muito e tive a oportunidade, assim, de discutir assuntos, assim, que eram tabus para eles, né? Assim, a questão da propaganda, porque é uma tradição muito antiga, né? Então, assim, então, o nome de escritório de advogado tem que ser o sobrenome. Hoje em dia já tem, né? Mas você vê, tá tão enraizado que poucos se arriscam. Pode ter um nome de marketing, mas eles poucos se arriscam a ter, né? Porque é a questão da tradição, não é sério, se não for sobrenome. Até a gente vê que algumas séries, que nem Saul Goodman, que o advogado, por exemplo, nos Estados Unidos é um marqueteiro igual igual Polishop, né? Exatamente. Compre, eu vou te tirar da cadeia, eu vou não sei o quê. A gente tinha que a gente discutia lá, eu lembro assim, porque assim, o código de ética proibia propaganda direta. Mas então, é proibido. Só que eles puxavam no YouTube, nessas discussões, que eu participei de muitas discussões. E de segurança da informação, então, eu fiquei assim, se soubesse, ninja e assim, admiradíssima com a competência do Brasil em segurança da informação. Lá eu aprendi que o Brasil, ele ensina, ele treina outros países. A gente recebia, e eu participei de muitos eventos lá, com, assim, membros da Interpol, sabe, da Polícia Federal, e tinha, assim, agentes que vinham fazer curso de inteligência aqui no Brasil. Caramba, é muito impressionante, assim. Mas, assim, nesses estudos, eu lembro de uns vídeos que uma advogada uma vez passando, assim, que eram aberrações, né? Então, assim, um advogado pegava assim o Código Civil, você quer se divorciar? Aqui tá, fala comigo, que eu vou te ajudar a se livrar desse traste, sabe, umas coisas assim. Só no comitê de ética. Assim, então, cadê o código de ética nessas horas? A gente não pode fazer uma propaganda assim, né? Mas isso pode? E quanto mais se disseminou o acesso à rede, mais ficou obscuro isso, né? Isso pode, não pode. Né? Os limites, né? E para vários outros segmentos, até para dentista também, né? Dentista também não faz propaganda desse jeito, né? E vários outros. Mas só uma coisa que me chamou a atenção aqui é que você tinha atuação no Conherp, né? Que é Fui presidente em 2 gestões no Conherp. Que legal. E a OAB, né? Você gosta de instituições, de você estar nesse agrupamento? Porque eu acho que tem gente que não gosta, não vai nem em reunião de condomínio. É verdade. Tem gente que gosta, né? Na verdade, assim, eu não procurei, né? Mas quando surgiram essas oportunidades, eu abracei, porque eu acho que eu gosto, sim. Eu nunca tinha me perguntado, mas eu acho que eu gosto dessa certa formalidade. É um código de linguagem também. Uma espécie de coletivo também, né? Você está entre iguais ali, ou parecidos, né? O Conherp, para mim, era assim, porque para mim era uma instância, assim, quase intocável, assim, né? Um conselho profissional, uma autarquia federal, né? E eu estava fazendo a pós-graduação, os primeiros módulos, assim, lá na ECA, e nós tivemos uma aula especial com o Fábio França. Quem não conhece, pesquise, que é, assim, o concurso. E aí, Fábio França foi dar uma aula especial, e no intervalo, eu fui falar com ele, porque ele era o presidente do Conherp na época, né? E eu fui lá, eu toda voluntariosa, né? Eu sou assim, vou me metendo nos projetos. Depois eu não sei porque eu não tenho tempo para dormir, né? E aí eu falei, professor, eu quero ajudar, como que é lá no Conherp? Você precisa de ajuda, né? Aí ele falou um pouco da rotina, eu falei assim, tá precisando de ajuda, professor? Eu vou lá. E eu nunca, imagina, Fábio França, né? E ele falou assim, vai lá quarta-feira, que eu falei, quarta-feira, para eu ir mesmo, sabe? Aí eu fui, achando que ele não ia nem lembrar de mim. E ali eu comecei a estagiar. E sabe onde que eu comecei a estagiar? Na verdade, como voluntária, ele estava justamente na organização do Prêmio Opinião Pública.
que é a minha inspiração para o Prêmio Top Empresa JVN. Que A legal. questão do tronco de seriedade, de credibilidade, né? De estrutura, como você organiza, eu aprendi lá no Conherp, nas quase 8 edições do prêmio que a gente realizou, que era um prêmio nacional, né? Que legal. E ele estava todo apurado, hoje eu sei por quê, para organizar o prêmio, mas já estava assim, estava tão atrapalhado, porque estava tão em cima da hora, Sim. e estava tão atrasado que Ele não tanto saiu o trabalho, prêmio. né? Não saiu o prêmio aquele ano, mas aí a gente reformulou o prêmio todo para o ano seguinte, junto com o Roberto Constante, um grande amigo, um grande profissional, que infelizmente não está mais aqui com a gente, Sim. mas assim, foi um parceiraço assim também. Roberto Constante foi quem sucedeu o Fábio França, né? Sim. Que ele saiu, depois que ele deixou a gestão, quem assumiu foi o Roberto e eu como vice dele, né? Então a gente reformulou e deu aquela cara mais profissional, né? Porque era assim, antes era muito assim, quase que uma outra academia. Então só Sim. falava entre eles, né? Muito Então, fechado. assim, muito fechada, muito endeusadinha e assim, inacessível. Então, assim, isso só dificultava a comunicação com as empresas, com os estudantes, né? Despertar interesse nos estudantes de estudar e tal. E o Roberto, ele trouxe um tom corporativo, né? E aí a gente levou o prêmio, não era mais dentro de faculdade que acontecia o prêmio, aí a gente levou para o Teatro Vivo, né? Então, uma coisa assim mais corporativa. Depois a gente fez o prêmio lá, depois que a gente fez o pop ali, o Teatro Vivo, porque era um teatro mesmo, né? Cultural. Sim. E aí começou a ter um monte de evento de comunicação, meio que virou uma sede dos eventos de comunicação, legal. Assim, sabe? Foi muito legal. Um local não oficial ali. Exatamente, né? Mas foi daí. E aí eu comecei a estagiar voluntariamente com ele, foram esses 6 meses, aí ele saiu, o Roberto Constante assumiu numa intervenção do federal, que chama de intervenção branca, porque foi pedida pelo Conherp, né? O Fábio França escolheu se afastar, já estava, né, querendo se aposentar e tal. E aí o Roberto Constante falou, tá, eu aceito, eu assumo a presidência, mas só se eu puder recompor a diretoria, né? Sim. E aí ele falou, olha, aí chegou para os conselheiros, que aqueles, né, que estavam eleitos, mas não trabalhavam, né, não faziam nada. Ele falou, vai ficar, vamos trabalhar. Ele falou assim, e a Lina, que tá aqui, já está há 6 meses, que ela não tem cargo nenhum, ela trabalha mais do que qualquer outra aqui dentro. Sim. Eu quero que ela tenha um cargo. E aí foi que eu assumi a secretaria-geral, que é o equivalente a um vice-presidente. Aí eu fiquei 6 meses como secretária-geral nessa intervenção, aí houve eleições, né, as eleições regulares, e aí eu fui eleita presidente, e aí depois reeleita para outra gestão. Que legal, hein? Inclusive a gente ia chegar nesse assunto agora, né? Na verdade é uma segunda parte. Eu queria entrar agora nesse assunto do jornal, né? Como que a gente chegou nesse ponto, né? Você citou, inclusive tem semelhanças na condução do prêmio que você citou com o prêmio Top JVN, mas eu queria saber o que foi que falou, eu preciso de um meio de comunicação aqui para o interior, para onde você estava. Como que surgiu essa ideia do Jornal Visão de Negócios? Então, aí eu já estava morando aqui em Atibaia. Sim. E eu tinha ido para Ilha de Itamaracá. Um certo ponto, sabe quando você chega num ponto assim, falando, não é mais isso que eu quero. Eu estava enlouquecendo entre empresa e muitas turmas na faculdade, meus filhos já tinham crescido, já tinham, né, estavam estudando e morando fora e tal. Eu cheguei naquele momento da vida que você fala assim, não, tem que dar uma parada e tem que reorganizar minha vida. Eu só estava, assim, reagindo automaticamente à rotina, né? Sim. E aí eu fiquei durante 1 ano planejando a minha mudança, para onde e tudo mais, escolhi Pernambuco. Eu queria uma vida assim, eu organizei para que eu pudesse continuar com a empresa que eu tinha na época, né, de consultoria na área de recursos humanos e tudo mais. Eu tinha uma sócia que ela fazia as visitas físicas e eu era sempre fui do planejamento, cuidava do planejamento. Falou, agora eu vou fazer só isso. Então, fui organizando tudo, fui me desligando. Eu estava como presidente do BNI aqui em Atibaia, estava dando aula na FAAT, na PUC de Campinas. E aí eu fui amarrando tudo bonitinho, como dizem, né, para sair pela porta da frente de todos os lugares. Organizando, né? Fechando as gavetas. E aí eu fui para sempre e fiquei 5 meses. Sim. Por quê? Porque eu mudei em dezembro de 2019. Em janeiro,
explodiu a pandemia de Covid, né? E eu estava lá quando foi em maio, o pai do Guilherme, do meu primeiro filho, né? Que é o meu primeiro marido, a gente já não estava juntos há muitos anos, mas éramos muito amigos, né? Sim. E muito amigos, assim, da minha família. Tanto que, assim, ele estava muito próximo da Marina, que é minha filha, que não é desse casamento, e ele faleceu. Sim. Né? E aí eu, da noite pro dia, peguei um avião para vir dar suporte pro meu filho, né? Pra avó dele e tal. E aí, assim, a gente achava que a pandemia ia durar 2 meses. Todo mundo pensa assim, não, daqui a pouco... Eu falei, bom... Eu lembro até que a gente tinha uma viagem marcada, né, Diego? Falou, não, isso daqui até a gente chegar na época da viagem já passou isso, né? E eu falei, já me arrisquei vindo, né, aeroporto, aquele negócio todo, né? Eu falei, vou esperar a pandemia acabar e eu volto, né? Tinha estruturado lá tudo também. E aí, nesse meio tempo, a minha filha caçula engravidou, né? Do namorado, e era um relacionamento recente, não tinham intenção de casar e tal. E aí eu falei, bom, manda voltar tudo. Nem voltei para buscar minhas coisas, Eric. Caramba. Mandei vir tudo, porque eu falei, agora eu vou ficar, meu primeiro neto ou neta, né? Eu já sei que é neta, né? Porque eu não sabia. Falei, eu quero acompanhar, quero estar perto da minha filha e tudo mais. Mandei vir tudo, fiquei em São Paulo com ela. No fim, ela e o meu genro, que estão juntos até hoje, graças a Deus, né? Se entenderam, resolveram, né? Não, vamos morar juntos. Eles já sempre se entenderam, né? Mas decidiram morar juntos mesmo. Então, assim, eu acompanhei a gravidez dela durante, assim, inteira, dentro da pandemia. Sim. E aí, todo aquele plano que eu fiz durante um ano, eu falei, já não é mais. E aí eu falei, bom, tá tudo certo aqui. É igual a GPS, vamos recalcular a rota agora. Pois é, que eu já tinha desfeito tudo que eu tinha montado lá, já tinha mandado voltar tudo, né? Pra lá não volto mais. O que eu faço agora? Também tudo que eu tinha antes de ir pra lá, eu também já tinha dado outros destinos. O que eu vou fazer agora, né? Aí eu tive, assim, eu sempre empreendi aqui em Atibaia, já empreendia em São Paulo, me mudei para Atibaia em 2015, isso já era 2020, sempre empreendi, né? E aqui em Atibaia, eu tô falando aqui, nós estamos em Nazaré, mas aqui na região, né? Não, mas estamos no quintal. Estamos no quintal, porque eu moro em Atibaia, mas assim, e eu vivo intensamente os eventos de empreendedores, os grupos de empreendedores, tem uma atividade muito intensa, muito pulsante, né, aqui na região. Na época eu estava sempre mais assim, Atibaia, Mariporã, Bragança, agora que a gente expandiu. E eu via tudo aquilo, e com a minha vivência de assessoria de imprensa, eu sempre soube o valor que tem para a imagem de uma empresa e para a reputação, né, de uma empresa, ela se relacionar com a imprensa bem, porque a imprensa que leva a atividade, quem é essa empresa, ela vai conectar com os públicos. Credibilidade, né? Credibilidade, visibilidade com credibilidade, né? Então eu sempre soube o valor que tinha para a empresa, inclusive, né, na contramão também, como eu te falei, a gente não fazia os clippings para municiar a empresa, então assim, esse relacionamento empresa e imprensa, eu sempre achei muito importante, e não tinha. Eu não via, eu ia nos eventos, não tinha ninguém cobrindo, não tinha Portal Conecta Nazaré, não tinha o JB, não tinha, né? E os jornais que existiam na região não falavam sobre negócios, não falavam sobre empresas, né? Ainda é muito assim, né? Ainda tem muito só falando no noticiário policial local. Né? Exato, né? Que é normal, eu peguei e falei, por que acontece, mas... Então, aí me veio assim, teve um dia que meus filhos, eles moravam, eu estava ainda morando com eles lá em São Paulo, foi antes de eu voltar para cá, porque eu também, assim, na pandemia eu não conseguia encontrar uma casa, porque eu queria voltar para Atibaia, né? Porque eu já conhecia muito e aqui eu me encontrei mesmo, inclusive nessa questão dos relacionamentos, para gerar oportunidade de empreender. Muito melhor do que em São Paulo. Em São Paulo que nem o pessoal fala, né? Eu prefiro ser cabeça de peixe do que rabo de baleia, né? Sim. Eu também costumo usar algo assim, né? É melhor você ser um tubarão no aquário, né? Do que você ser um peixinho no oceano. Então, né? E aí, nesse período todo de Conherp, eu tinha um relacionamento muito próximo com a Mega Brasil. Procurem, gente, uma empresa de conteúdo, de comunicação corporativa incrível, né? Já está aí com 30 anos de estrada, pioneira em várias frentes, né? E que conectava as empresas
do ramo de comunicação corporativa. Então, o setor de comunicação corporativa, ela cobre, né? Tem a Rádio Mega Brasil, hoje já tem a TV também, né? Porque foi para a TV, para a internet. Tem o Anuário da Comunicação Corporativa, que deu também inspiração pro Visão Bis, isso é papo para outra conversa. Mas, assim, eles sempre foram muito meus parceiros na realização do prêmio, porque eles que tinham relacionamento com as empresas, então para a gente buscar patrocínio, porque assim como o nosso prêmio hoje, né, ninguém paga para participar, por ser um prêmio de uma autarquia federal, ninguém podia pagar para participar, e a gente também não podia usar dinheiro, recurso do Conrep para promover o prêmio, porque não é objeto fim de um conselho profissional. Então tinha que ser tudo com patrocínio. E quem tinha conexão com as empresas? A Mega Brasil. Então toda essa produção, né, eles tinham um jornal, que é o Jornal da Comunicação Corporativa, JCC, que existe até hoje, e na época eu recebia no meu e-mail, né, que trazia essas notícias, e assim, eu vivi isso muitos anos, por dentro, né, então estava tudo aqui, e de repente me bateu um insight, eu falei, essa estrutura toda, de ter um jornal online, que cobria o setor, que conectava as empresas, né, com os atores que são importantes para fomentar oportunidades, negócios, desenvolvimento, os produtos que eles tinham, né? Então, assim, o prêmio vem do Conrep, a ideia do prêmio vem do prêmio do Conrep, o anuário que eles tinham lá também, os eventos que eles promoviam. Então, assim, eu falei, por que não fazer algo nessa estrutura para o empreendedorismo? Eu cobri empreendedorismo. Então, você juntou uma série de boas práticas, de boas ideias e adaptou para a nossa realidade. Exatamente. Né? Benchmark igualzinho a gente aprende na faculdade. Boas práticas, assim, para a gente copiar, né? Porque quando a gente copia, quando a gente que copia é benchmark. Sim. Quando os outros copiam da gente plágio. Não, mas eu acho que uma coisa bem legal foi adaptar para a nossa realidade. Para a nossa realidade. Funcionasse. Para o empreendedorismo no interior. Então, assim, então, um jornal online que falasse sobre negócios, sobre empreendedorismo aqui, regional, com esses outros elementos, esses outros recursos, o podcast. Então, assim, eu já pensei a estrutura inteira de uma vez. E o que eu acho mais legal é com pessoas daqui, né? Sim. Então, você tem uma série de colunistas que estão aqui, que estão mais afastados, que estão em outros lugares. Exato. Tudo dentro desse universo. Mas tudo dentro desse universo. Sempre tem uma conexão. Como se fossem satélites ali em volta, e é exatamente esse o exemplo. O que eles fazem com a comunicação corporativa, com muita competência, há tanto tempo, né? Por isso, você foi comigo lá né? A gente foi juntos num evento lá do JCC. Então, assim, eu busquei esse bom exemplo e fui tentando adaptar para esse nicho, né? Pro empreendedorismo aqui da região. Que legal. Eu vou falar com quem está comentando aqui, né? A Vera Marinho está comentando, parabéns pela entrevista, uma excelente profissional. Coautora do livro ali, né? Pouca gente o Tula Moraes, tudo que você quiser saber de Nazaré Paulista, você pergunta para ele, viu? Que é um patrimônio imaterial aqui da cidade. Ele falou do Diário Popular também. Tula, me ajuda, Tula, me diz o que tinha de jornal que você se recorda aqui na nossa região. O Tula é uma das pessoas tão curiosas, porque Nazaré Paulista, todo mundo acha que a represa já era aqui, né? E foi construída, né, para ser a represa, na década de 70. E o Tula era uma das pessoas que acompanhou isso, né? Desde a geração dele. Porque tanta gente... Aqui em Atibaia é a mesma coisa, né? Chega... Onde você nasceu? Ah, não, nasci em São Paulo, nasci em Guarulhos, não nasceu ali, né? Exato. Escolheu aqui, né? Exatamente. A Fernanda Bueno falou isso pra mim, anos atrás, né? Porque, assim, eu sou tão apaixonada, né, pela cidade. E aí ela falou assim, nossa, Lina, você escolheu a cidade, né? Porque quem nasceu... Tem jeito, nasceu aqui, né? Mas você escolheu, né? Falei, de verdade, assim. E o Tula nasceu aqui, é a raiz da terra, saiu e voltou pra cá também, pra você ver que ele escolheu também. Não, e assim, aqui é um xodózinho também, tô explorando Nazaré. Então, me fala, viu, Tula, o que você se recorda de jornal da nossa região aqui? A Kelinha, porque aqui no YouTube fala... Kelinha! Fazendo arte, criando arte. Que legal. Linda. Papo bom demais. Finalista também no prêmio, hein? Papo bom demais e de muito conhecimento. Chegando nessa parte, o jornal hoje é do jeito que você queria? Ou tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Porque muitas coisas você acrescentou. Justamente, é claro que eu imagino que tem dificuldades de viabilizar, e as medidas que foi
sendo possível, você acrescentou os colunistas, Sim. né, de diversos temas, dos mais variados, inclusive alguns eu conheci antes de conhecer você, antes de conhecer até que nem a coluna da Fernanda, por exemplo, eu Uhum. via postagens antes de conhecer a Fernanda, antes de conhecer o jornal, né? E eu via as propagandas que vocês fazem toda vez que sai uma nova coluna. E, inclusive, o livro também, né? Que a gente vai citar. Mas, e aí surgiu o podcast, surgiu os colunistas, tem alguma coisa ainda para que você, o prêmio JVN, que a gente vai detalhar agora, mas tem alguma coisa ainda que falta fazer, ou que falta deixar do jeito que você queria? Ah, tem, né? Na verdade, assim, eu acho que é mais uma questão, assim, de forma, né? Sim, Eu ainda quero, assim, aperfeiçoar mais o site, deixar ele mais dinâmico, a gente tem um modelo, assim, um pouco mais, usar mais vídeos, né? sim, Isso é um calcanhar de Aquiles ali que a gente tem ainda, né? Que a sim. gente sente falta. As pessoas perguntam pra gente, né? Puxa, podia ter uns resumos, né? Em vídeo. A gente só não conseguiu viabilizar ainda, mas tá nos planos, né? Então, Até assim. porque eu sinto isso também no portal Conect Nazaré, como a gente faz as coisas com uma cartilha nossa de É. qualidade, de verificação, de um monte de coisas, leva tempo, né, Lina? Não dá para fazer uma escala tão Exato. grande assim. Exatamente, depende de uma equipe, né? Então, se É, você tem alguém na rua captando, já tem que ter alguém checando, né? Para você não cometer nenhum. tem um trabalho durante e o pós muito grande, né? Exatamente. Né? Então, assim, esse dinamismo para você conseguir entregar com qualidade, né, um conteúdo jornalístico em vídeo, eu admiro muito quem já faz, mas assim, tá nos planos, mas assim, a gente só vai entregar quando a gente conseguir fazer isso com a mesma qualidade que a gente faz com os textos, né, com as reportagens em Sim, texto. que legal. E como que surgiu? Você já deu uma ideia do prêmio, né? Que você já tinha essa experiência. E como que foi viabilizar a primeira edição, que foi em 2022, não é Foi isso? 2022, no E, mesmo ano do lançamento do jornal. Em março a gente fez o evento de lançamento do jornal, em novembro a gente estava fazendo o prêmio. então você não foi tão do jeito que eu tô falando, tão gradual, você já É começou, como eu te chegou falei, chegando. porque assim, quando eu idealizei o projeto, eu tenho ele até hoje guardadinho, feito em PowerPoint, né? Legal. Eu já pensei ali na constelação toda. E Hum, aí eu fui entregando aos poucos. Você pega o vídeo de lançamento, né, do jornal, que a gente também transmitiu ao vivo, tá lá no canal do sim, JVN, gente, no YouTube, para quem quiser ver. Qual foi a ideia? Ela já nasceu assim, né? Então eu já falei, olha, a gente vai ter um podcast, a gente vai ter, né, os eventos, o fórum que veio junto com o prêmio também. Até hoje a gente só fez uma edição, mas a ideia é a gente fazer uma nova edição no ano que vem também. Então, na verdade, o prêmio assim, ele já estava previsto, né? E também dessa experiência toda que eu tinha tido em época de Conrep e tudo mais. Então, então algumas coisas você já tinha uma ideia de como fazer, eu só fui entregando no tempo de produzir, né? certo? O livro que veio também. E eu achei muito legal, quando eu desenvolvi a ideia do Portal Conecta Nazaré, eu também tinha a ideia do prêmio, né? Não no formato como você fez, algo muito maior, mas eu sentia a falta de um reconhecimento para quem exercia um bom trabalho e um prêmio de forma digna, né? Como eu Isso. vim da indústria gráfica, tinha um prêmio de uma revista, né, que era muito dessa de patrocínio, quem patrocinou é indicado, É. tinha muito dessa ideia, e tinha um que era o Fernando Pini, que era o Oscar da indústria gráfica. Esse sim tinha cotas de patrocínio, claro, mas não estava nem um pouco atrelada ao resultado, à premiação. E era um prêmio de excelência, era um prêmio realmente, É. como eu disse, um Oscar mesmo para a indústria gráfica, que é uma indústria muito fechada. E eu pensava nisso quando eu falava no prêmio. Eu falava assim, algo que as pessoas sintam orgulho, né? Isso. Inclusive coloquem no site, coloquem, ó, isso é um reconhecimento pelo bom trabalho que a gente exerce. Então, eu não tinha a ideia bem formatada, era só uma dessas coisas que estava no ar. E quando você começou a me explicar sobre o prêmio, foi aí que eu enxerguei exatamente A ideia que essa, você tinha essa também. ideia que eu tinha Sim. de ter um prêmio baseado nessa confiança, credibilidade,
para que a empresa que recebesse tivesse aquilo de forma digna. Exato. E aí, então, você já tinha todos esses valores já embutidos nessa ideia do prêmio, né? Tinha. Então, você já queria que fosse baseado nesse patrocínio, mas não na venda de qualquer coisa que seja. Né? Exatamente, porque assim, eu depois de tantas edições, né, do Prêmio Opinião Pública, né, do POP, eu não conseguia mais, assim, conceber que alguém possa pagar alguma coisa por um prêmio. Porque, assim, para mim, um prêmio que, assim, um troféu que você compra, você não está sendo premiado, você está fazendo uma compra, né? Sim. Então, não, o prêmio é seu, mas para você ir na cerimônia, tem uma adesão. E assim, às vezes são valores altos, sabe? Não, porque eles vão fazer um evento de luxo, porque assim, é a aparência, é a história da foto e da identidade, entende? Sim. Então as pessoas, assim, infelizmente, assim, ainda há quem valorize muito mais a foto. Né? Até porque o que as pessoas percebem que normalmente o público final não se liga nisso. Né? Exatamente. Então a pessoa tem uma parede cheia de premiações compradas, mas que para ele o que vale é o público final, né? Não exatamente. Mas aí assim, eu sempre penso que assim, é igual vírus, né? Igual bactéria, né? Então assim, tem uma pessoa que vai saber, que vai contar pro outro, que vai contar pro outro, e aí fica aquele climão, né? Que assim, que todo mundo sabe que assim, cara, às vezes até se encontra na festa, dá os parabéns, mas sabe que comprou, conhece o prêmio, já... ou é a síndrome do impostor, que realmente parece um impostor. Exatamente. Aqueles programas de televisão que tem 3 pessoas que contam a mesma história, quem que tá mentindo? E algumas regras, assim, porque eu faço questão, porque também aprendi lá no Prêmio Opinião Pública, assim, a gente publica o regulamento antes de lançar o prêmio, tá lá. Se bem que as pessoas poucas assim abrem para ler, mas tá lá, tá disponível. Sim. Então sabe exatamente quem pode votar, quem pode ser votado, da onde. Então assim, é muito claro que assim, né? Exatamente. Então assim, é vinculado, vai votar uma vez, é vinculado ao CPF, então não tem aquela de ficar apertando o botãozinho 500 mil vezes e botar robozinho. Quem é da direção do JVN, né? Às vezes a gente tem outros negócios. Não posso concorrer. Se eu sou do JVN, eu não posso concorrer. E assim, às vezes a gente recebe votos, porque como é espontânea, a primeira etapa é de indicações espontâneas. Tem gente que indica sem ter lido o regulamento, né? E indica, a gente descarta. Sim. Não pode, né? Uma coisa assim, patrocinador, parceiro, não vai ter acesso ao mecanismo, mas nós da empresa que temos acesso ao mecanismo, não pode participar, né? Não pode ser indicado. Inclusive nós, empresas apoiadoras que estão acontecendo, também não tem acesso, né? Porque não tem nenhum acesso. Tem que ter, realmente, eu acho que as coisas têm importância que a gente dá para elas, né? Então, se você tem muito rigor, muita seriedade, é assim que vai ser reconhecido o prêmio. Faço questão. Eu fui buscar os troféus. Podemos mostrar o troféu? Podemos, claro. Mostrar o troféu, gente. Aqui, seu prêmio mão. Onde que a gente mostra? Aqui, Diego. Aqui, isso, esse daqui. Tá vendo? E esse troféu aqui também tem um valor, né? Muito importante que, assim, primeiro, né, as questões de valores, né, o pessoal gosta de colocar missão, visão e valores num quadrinho, mas não vive isso, né? Sim. Então, assim, você não vai ver um troféu do Top Empresa JVN em acrílico, né? Esse aqui é madeira, né, de reaproveitamento, e assim, então tem a questão da sustentabilidade, tem a questão do valor que está aqui. Esse troféu, ele foi desenhado especialmente para o prêmio Top Empresas JVN. Isso também é a escola que eu fiz no Conrep. O prêmio do Conrep também tinha sido feito por um artista especialmente e, assim, doado com documento. Então, assim, não pode ter esse troféu em outro lugar. A artista, a Van Loureiro, é uma artista aqui da região, uma artista, né? Ela é uma estilista de moda sustentável, expôs em Paris esse ano, né? É professora de moda e ela desenhou esse troféu, e o primeiro troféu, e ele é esculpido peça por peça por um artesão aqui da região também. Sim. O primeiro, que foi o Gilmar, ele já faleceu, ele faleceu no ano seguinte, a primeira edição, mas a gente tem fotos dele, né, que a gente guarda para homenagear. Então ele fez as primeiras peças, né, e essa daqui foi feita pelos artesãos aqui da Art in Wood,
de Legal. Piracaia, o Giovanni e o Luiz, que trabalham com madeira também, e eles que esculpiram um por um e fizeram todo um estudo de cores e tudo mais. Então, assim, tem um valor de, sabe, tem a questão de valorizar a cultura local, a arte local, os artistas aqui, a questão da sustentabilidade. Sim. E quem leva um troféu desse, a gente, assim, são 7 categorias, são 7 troféus, né? Mas uma peça é diferente da outra. E é muito legal, eu acompanhei eles fazendo, né? E parece uma coisa simples, né, Diego? Parece simples, mas você fazer isso aqui, ó, na madeira não é tão simples. Não. Você fazer o quadradinho A mão, aqui. e exatamente assim, milimetricamente, sabe? Sim. Mas é como o Giovanni, né, o artesão, ele fala, você pega uma peça dessa, as fibras, né, o corte é diferente. Então, assim, você vai medir igualzinho, todos, né? Sim. Mas você olha de pertinho, ele vai ter uma manchinha, ele vai ter alguma coisa que é uma peça única. Né? Cada uma uma obra é uma de peça arte. única, né? Como uma identidade, né? Exatamente. Aqui tem algumas pessoas, a Érica Almeida, que está acompanhando a gente, da Plum Store. Obrigado, Érica, por sempre acompanhar. E a Fernanda Bueno falou assim, ó, obrigado, é um orgulho de conhecer esse projeto desde o início. Sim. Né? E falou assim que agradece por você ter escolhido Atibaia para ficar com a gente. Foi ela que falou. E você sabe assim, eu tenho assim muitos amigos, né, que são ex-alunos, assim, que se tornaram amigos da vida. Mas esse projeto, assim, a Fernanda sempre foi uma conselheira, uma amiga conselheira, né, com alguns empreendimentos que eu resolvi fazer, ela já vinha, né, do Sebrae, aquele conhecimento que eu sempre respeitei, que ela tem. E aí, quando eu tive a ideia do jornal, antes de eu lançar, eu falei, não, tem 2 pessoas que eu preciso, assim, validar a minha ideia. Se eles falarem que é uma boa ideia, aí eu lanço, né? Uma foi a Fernanda Bueno e outra foi o Tiago Henrique, que também é nosso colunista, também vai estar lá no prêmio, entregando um prêmio também, porque eles conhecem muito a região, conhecem muito os empreendedores, né? São pessoas que estavam antes de mim já no dia a dia. Então, assim, e são muito sinceros. Eu sabia que eles não iam passar a mão na minha cabeça, não, boa ideia, vai lá. Não, porque a gente coloca uma ideia na cabeça e se empolga demais, né? Porque amigo é aquele que fala, você tá fazendo bobagem, né? Eles são amigos. Não vai por aí que você vai fazer bobagem, né? Sim. Então eu sabia que se a ideia não fosse boa, eles iam me alertar. E eles, assim, compraram na hora. Foi durante uma Constru Expo, que eu fui lá, que eles estavam expondo. E aí eu fui lá, falei, preciso conversar com vocês. Aí puxei eles de lado lá. Falei, a ideia é essa. Fernanda, nossa, a ideia é ótima, Lina. Vamos. Que legal. Eles foram os primeiros colunistas. Que legal. A Quilinha tá falando assim, ó. Acabou me salvando de uma enrascada de uma premiação que queria me cobrar um valor exorbitante. Verdade, ela me ligou para perguntar. E é feliz em ser finalista no Prêmio Top Empresas. Não, é realmente uma coisa que minha esposa, que é podóloga, também já caiu nessas ligações, né? E sabe o que mais me incomodava? Você pegava uma empresa de pesquisa que falava que tinha, você foi eleita, tal, numa empresa, essas empresas que faziam isso. Mas por que você não faz mesmo a pesquisa? Por que você não liga mesmo para as pessoas? Por que você não faz um trabalho realmente desse jeito, né? E é isso que a gente vai mostrar lá, a gente mostra os números, né? Porque assim, tem uma lógica, né? Tem uma matemática ali. Então, assim, quando a pessoa vai votar, porque na segunda etapa vai votar nas finalistas, ela pode votar para primeiro, para segundo ou para terceiro colocado. Né? Então a gente pode votar na mesma empresa, só que eu acho que ela não é a melhor. Ela é boa, mas para mim está em segundo lugar. Isso tem peso diferente, né? E tá tudo lá explicadinho. E no dia 27 a gente vai mostrar. Se vocês não estiverem com a gente lá no dia, acompanhem pelo YouTube que vocês vão ver que a gente vai mostrar todos os... Por que isso? Falei, por que não contar de verdade, né? Vai lá, vai mensurar como que tá a reputação da empresa. Não, inclusive é uma coisa que eu vou mostrar um pouco aqui para a gente poder discutir alguns aspectos do prêmio, para curiosidade, né? Primeiro eu vou mostrar aqui o site do jornal. Diego, se você puder mostrar aqui. Bacana. Inclusive, tá direto o banner aqui. Isso. Então as pessoas podem acompanhar o jornal Visão de Negócios. Tem muitos colunistas muito interessantes, que inclusive viram um livro que a gente já vai citar aqui, né? E aqui tem é o site da premiação, né? Isso. Inclusive com as fotos, né? Então aí já tem o canal, e do canal do YouTube, onde a gente vai fazer a transmissão ao vivo. Esses foram os primeiros. Tá vendo que o troféu ele cresceu, né? O primeiro ele era menorzinho, ó, tá vendo? Agora ele tá maior.
Tem as categorias, porque na primeira edição a gente começou com 4 categorias. Então, né? é nesse ponto que eu queria chegar, por isso que eu abri o Isso. site aqui. Primeiro, por que são 7 categorias, né? Porque é uma questão muito volátil, né? Você poderia escolher uma infinidade ou maneira de Então. fazer. Por que foi escolhido essas 7 Então, categorias? isso eu aprendi lá no meio dos doutores advogados, né? Tudo que especifica demais também exclui. Sim. Então, quando você coloca lá, então você pega esses prêmios que tem lá, né? Categoria, salão de beleza especializado em sobrancelhas, salão de beleza especializado em cabelo. Você vai esquecer daquele especializado em cílios. Sim. Onde que ele se encaixa, entende? Sim. Então, quanto mais você vai assim, querendo especificar, você vai deixar muita gente de fora. A pessoa não sabe onde se encaixar. Quando eu falo empresa privada, pronto, você não tem dúvida, né? Aí, na primeira edição, como a gente estava começando, aquela coisa toda, né? A gente também uma questão de educação do público para ele começar a entender. Então, assim, a gente tinha 4 categorias, que eram empresas privadas, empresas públicas, setor público, que aí são órgãos, né, da empresa, dos setores públicos que fomentem a economia e o empreendedorismo. Terceiro setor, que é muito importante, e aí a gente está falando de responsabilidade social das empresas e tudo mais, então a gente acha importante destacar, e MEI, porque MEI a gente, desde o início, não achava justo colocar MEI para disputar dentro de categoria de empresas privadas, porque lá você tem indústrias, só os funcionários, assim, comentando já, né? Ela por si só, em relação aos outros diferente. Já se destaca diferente. Se destaca diferente. E aí agora, nessa segunda edição, a gente já desdobrou a categoria de empresas privadas, aí a gente já desmembrou em comércio, serviços, indústria e agronegócio, que aqui para a região é muito importante também. E faz bem diferença também. Exatamente. Porque se você pegar um produtor rural, ele não é um MEI, inclusive nem é se classificado dessa forma, né? Classificado como produtor rural, realmente, né? E aí ele também, ele é uma indústria alimentícia, às vezes nem é alimentícia, às vezes ele cria um chá, alguma coisa. Aliás, às vezes nem isso, às vezes ele tem uma espécie que nem a gente tem a Maiara aqui, que faz ervas, essências, ele faz esse tipo de coisa, ou seja, é um produtor rural, mas não cria um alimento, né? E por isso que eu acho interessante a maneira que foi classificado. E outro critério também, que assim, esse prêmio, ele não é um prêmio técnico, né? Então, assim, o salão, eu não vou ver quem faz a melhor sobrancelha, né? Os critérios no regulamento que está nesse site aí que você está mostrando, ele é claro que, assim, a gente tem norteadores, né? Para que a pessoa escolha as empresas. E a gente vai falar da postura da empresa. Então, a qualidade do seu produto, do serviço. Não importa que se você vende um copo ou um óculos. É um copo de qualidade? É um óculos de qualidade, né? Atendimento, responsabilidade social, inovação. Então, são critérios, assim, que realmente reconhecem empresas, né, que atuam com excelência, que impactam na sociedade, mas que não necessariamente, sabe, estão tratando ali da questão técnica, né? Porque aí eu teria que ter um júri, por exemplo, o Prêmio Opinião Pública era um prêmio técnico, né? Então, a gente tinha critérios muito claros, as categorias, né, muito claras, e aí as empresas inscreviam cases que já tinham sido implantados, validados, tinha que ter case que pelo menos 1 ano em atuação, e nós tínhamos uma comissão técnica que avaliava os cases tecnicamente dentro dos padrões de relações públicas, né? Sim. Como é que você faz isso? É impossível ser especialista em tudo, né? Então eu teria que fazer, sei lá, só um prêmio só de produtor de batata, por exemplo, ou de produção de óculos, para ter especialista numa coisa ou noutra, né? Sim, então ele não é um prêmio técnico. E eu acho curioso que você citou, por exemplo, quando a gente fala de qualidade, alguma coisa, é um aspecto que faz sentido para um MEI, que faz sentido para uma indústria, né? Ou seja, são coisas que a gente vai conseguir categorizar porque é meio que subjetivo, mas ao mesmo tempo é importante. Exatamente. E assim, as empresas, outra diferença também, as empresas não se inscrevem, porque às vezes a gente recebe esse tipo de consulta, né? Como é que eu me inscrevo? Falei, então, você não se inscreve. Você atua bem para que o seu público lembre de você e te indique, porque as indicações são espontâneas. Sim. Então, assim... E registradas, auditáveis. Exatamente. Tem que ser empresa que esteja instalada em um dos 29 municípios, né, do nosso mapa de cobertura, e a gente confere o CNPJ. Sim. Por isso que aquele primeiro formulário dá um pouquinho de trabalho, porque a gente pede alguns dados para que a gente possa checar.
Então, assim, todas elas estão realmente dentro da categoria certa e estão realmente dentro dos municípios. E aqui. cada edição, né, Lina, eu imagino que você vai fazendo uma engenharia reversa ali, vendo o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado, né? Inclusive, acompanhe, porque a gente vai anunciar novidades aí para a próxima edição. Muito bem. O Tula Moraes, inclusive, peço licença aqui para um outro assunto, Lina, ele falou que, falando da represa, saiu um documentário do nosso amigo Ivan Garro, que relata o início dessa história, chama-se Água de Beber, tem alguns entrevistados da cidade, inclusive eu. Inclusive eu vi, Tula, sobre esse documentário hoje, eu não estava sabendo dele, e tem uma matéria para sair sobre isso, né? Então, com ele, sobre a produção do documentário, e para a gente fazer essa divulgação do documentário, porque é algo muito interessante. Ele falou que é um documentário pequeno, de 45 minutos, mas com entrevistas sobre o relato da represa. Eu vou conferir. Então, muito está registrado, Tula, e eu tenho marcado aqui para poder fazer esse acompanhamento. Muito bom. Então é isso, vamos seguindo aqui. Uma coisa que eu queria entender melhor também é essa área de cobertura, né? Então a gente está numa região que as cidades não vivem por si só, né? Que nem, por exemplo, você pega São Paulo, o que acontece em São Paulo acontece tudo lá, né? É uma das maiores cidades do planeta e é uma cidade que acontece de tudo. Então as pessoas podem ficar só em São Paulo, ele vai ter tudo, cultura, turismo, vai ter tudo. Agora aqui as cidades são pequenas, né? Sim. As maiores são Atibaia e Bragança, mas muita coisa acontece ao redor. Então tinha que ter essa cobertura um pouco mais ampla do que só Atibaia, né? Também foi por isso, e também assim, também por essa minha percepção de quando eu dava aula aqui, né, na faculdade, eu tinha alunos aqui de várias cidades diferentes, né? Que moram numa cidade, trabalham na outra, vim estudar aqui e tal. E aí, assim, como é que eu delimitei? Né? Eu fui pelos órgãos que já existiam aqui e que justamente faziam esse atendimento, essa atuação, essa atividade blocada, porque, né? Com esse recorte. Exatamente, que era Sebrae, né? Eu conheci o Sebrae, o escritório de Guarulhos aqui, que são 9 municípios, o Convention and Visitors Bureau, que cobre outros 12, a Ciesp de Bragança e o SEST Senat, né? Que inclusive o Fred, outro super parceiro desde o lançamento do jornal, foi um dos primeiros para quem eu apresentei o projeto, aquele que já era mostrando todo o ecossistema e tudo mais. Ele falou: Lina, isso aqui é fantástico, cara. Ele falou: olha, é o que precisa. Então, eu olhei para essas, assim, porque você tem que aprender com quem já veio antes, já fez um estudo, aquilo que você falou, né? Tudo tem um porquê. Então, assim, eles já atuavam naqueles municípios que eu já sabia que aqueles eram os municípios que atuavam aqui de forma blocada, né? Que já compunham a região, estava desenhado por essas instituições. Então, eu defini primeiro por elas, eram 17 municípios. Certo. Tem, assim, isso ia até Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista, por quê? Porque tem a Unifacamp, e lá a coordenadora Leni Calderaro Pontinha, que foi minha coordenadora aqui na Unifaat, ela estava lá, e assim, é aqui perto, né? E ao mesmo tempo, assim, ela se ligava pela questão da academia, né? As pessoas que moram aqui, estudam lá e tudo mais, então a gente ia até lá, tá? Agora, mais recentemente, né? Pouquinho antes de lançar o prêmio, então por isso também a gente expandiu a área de cobertura do prêmio, eu me aproximei também do escritório do Sebrae Jundiaí, porque a gente já queria chegar nesses outros municípios, né? Porque a gente entende que existe uma relação direta também, né? Ali para a região de Jundiaí e em torno, mas, assim, a gente não tinha esse braço, a gente não consegue chegar sozinho, né? O Sebrae é um super parceiro, porque como o Sebrae promove muitas atividades para o empreendedorismo, são cursos, são eventos, né? A gente acaba cobrindo, a gente segue essa programação e aí conhece os municípios e conhece os empreendedores, só que a gente ficava limitado aqui. Aí, com essa aproximação com o Sebrae de Jundiaí, aí a gente justamente conseguiu chegar nos outros 9 municípios que faltavam, né? Então, e ainda também tem 2 municípios em Minas, né? Extrema e Itapeva também. Que legal. A gente foi para lá também por conta de ex-alunos meus que estão lá e muito próximos, assim como eles vinham para estudar na FAAT, eles também têm muita atividade aqui e também está muito próximo, né? Extrema tem uma ligação aqui com a região
extrema. Sim, realmente, né? Sem Inclusive, trocadilhos, tem mas muitas empresas com funcionários aqui que Exato. vão para lá. É. Né? Tem o prêmio da Agrupar, também me chamou muita atenção, que a gente sempre acompanha, inclusive vai acontecer agora em dezembro, né? Mais uma edição do prêmio Agrupar, que é a associação aí do grupo de recursos humanos, que também é da região, né? Eu ia nas edições e via muita gente de Extrema, que atua para cá, né? E vice-versa, pelo BNI eu via muita gente buscando negócio. Então, assim, eu falei, nossa, tem que ir. E indo para a Extrema, automaticamente, agora também mais recente, do final do ano para cá, do último ano para cá, a gente também entendeu que a Itapeva está muito assim, ligada à Extrema, então, esses dois municípios de Minas Legal. também. E é uma parte muito interessante, né? Você conseguir ter esse alcance com base nessas entidades parceiras, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. E eu acho que uma coisa legal dessa parte da premiação é que, para mim, a gente acabou tendo uma demanda muito grande, né? Mas é muito legal essa construção, né, de como tem que ser, como que vai ser acessível para as pessoas, né? Eu acho muito legal essa parte que você tem de pensar em cada um desses pontos, né, Uhum. para ter a melhor entrega possível. Você vê que é Então, tudo pensamento de relacionamento, né? E base de tudo. eu acho legal também que que nem você falou, através dessas entidades, Sim. a gente participa do circuito entre Serras e Águas, participa de um evento aqui, outro ali, que isso é muito legal, que às vezes a gente está meio cansado, às vezes vai bater com outra agenda, mas o quanto que é enriquecedor. Nossa, a gente estar volta nesse renovado, evento. né? Às vezes a gente vai cansar, é o contrário, em vez da gente ir, né, descansado e voltar cansado, Sim. é o contrário, né? Sim, é igual o evento que a gente foi dos jornalistas, né? Nossa, eu nunca... você conhece, que nem, por exemplo, o UOL, Poder 360, conheci o Metrópolis, mas nunca através deles falando sobre eles, né? E quem faz, né, por trás. Quem faz lá, né? E eu sempre tive essa curiosidade pelos bastidores, como desde a época do Castelo Rá-Tim-Bum, como que é feito tal coisa, eu né? Também. Eu sempre amei visita técnica. Eu achei muito legal. E entender como foi feito o Jornal Visão de Negócio e como está sendo feito o prêmio Top Empresa JVN, mais ainda, né? Porque você vê a atenção, o carinho que você tem por essas atividades e principalmente os outros projetos que foram surgindo e você foi desenvolvendo com o mesmo carinho. Exato. Assim como ocorre com a editora JVN. Exato. Né? Que mais nova paixão. Surgiu essa ideia de você juntar todo aquele conteúdo das colunas, porque essa ideia das colunas, juntar em livro, eu vi várias vezes e eu achei isso fascinante. Eu consegui, das primeiras vezes que eu vi isso, foi um livro do Arnaldo Jabor, né? Que ele juntava as crônicas dele num livro e lançava o livro, né? E como que surgiu essa ideia de você transformar essas colunas num livro? Como que surgiu a ideia da editora? Então, na verdade, o livro veio antes da editora, que até a gente vai mostrar que é esse aqui, né? Legal. O primeiro, Sabedoria Empresarial em Pauta. Esse aqui. Que esse é meu, agora. Você não tinha, agora tem. Não tinha. E que agora vai ser todo repaginado também, porque né, ele estava com a logo anterior e tal. E assim, a ideia surgiu porque assim, gente, eu sou daquelas assim, né, num desperdício nada que é precioso, a gente não pode desperdiçar, né? E o conteúdo que esses especialistas, né, produzem diariamente ali, e assim, a gente tem o cuidado, a gente conversa muito entre os colunistas, a gente sempre conversa, porque assim, são especialistas em áreas às vezes técnicas, né? Por exemplo, você vê o André Bill, que fala de direito empresarial, direito tributário, é extremamente técnico, né? Nossa amiga Fernanda Bueno. A Fernanda, né, que fala sobre empreendedorismo, então assim, às vezes não tem, e fala sobre o Marcelo Muniz, que fala de economia, o Rogério, que fala sobre finanças no dia a dia, era para ser assunto chato. Falei, gente, mas coluna em jornal, artigo em jornal, e todos eles entenderam muito, compraram muito essa ideia. Precisa ser como se você estivesse conversando
com o cliente na ponta, né? E esclarecendo dúvidas, porque como todos eles são consultores, eles trazem essa experiência de ter as dúvidas dos clientes ali no dia a dia e eles precisam responder, precisam atender, precisam orientar, né? Para que a pessoa saiba tomar decisão, saiba o melhor caminho, vá aprendendo um pouquinho o que ela precisa de cada área. É algo que eles têm domínio, né? E precisam compartilhar. A Mônica que fala, né? A Mônica Fontes, que fala de turismo aí desde o começo também, uma super parceira desde o começo. Então, assim, é tudo conteúdo que assim, te ajuda de verdade no dia a dia. A ideia é que ele seja um manual para você deixar em cima da mesa assim, do escritório e consultar mesmo. Então, a gente já tem as colunas, né, a um clique no teu celular e tudo mais. Eu falei, mas vamos selecionar. Então, eu selecionei 3 artigos que sejam atemporais, né? Porque às vezes eles precisam comentar assuntos que são muito pontuais, né? Aconteceu agora. Exato, e que vai mudar, é perecível. Mas eles trazem muito conteúdo que é atemporal e que é para você aplicar em qualquer momento. E numa linguagem simples, gostosa, né? Então a gente fez essa seleção. Isso também foi em 2023, o livro. Legal. Foi no ano seguinte, porque aí no prêmio eu avisei que a gente ia lançar o livro dos colunistas e tudo mais, né? Na verdade, eu fiz uma surpresa para eles, que eu anunciei para eles, falei, a gente vai ter o livro de vocês, eles estavam assim, e a gente lançou de fato, e lancei em 2023. A editora, então, é algo que eu já gostava de fazer. Como assessora de relações públicas, de imprensa, eu já tinha lançado um livro de uma autora em São Paulo uma vez, assim, capa a capa, então eu sabia o caminho, né, de você estruturar um livro e poder lançar. Eu falei, por que não fazer isso com esse conteúdo e lançar esse livro que seja útil aqui para os empreendedores e empresários aqui. Lançamos. Aí esse ano, foi no final do ano passado, na verdade em dezembro do ano passado, a Isla Santos, que é a fundadora do Grupo Empreenda Atibaia, de mulheres empreendedoras, né? Ela me procurou, assim, porque a gente se relacionou, eu sou do grupo, e ela veio me consultar uma ideia, pedindo uma indicação. Elina, eu tô com uma ideia, eu queria lançar um livro das empreendedoras, que contasse a história delas, né? Sim. Você não conhece quem poderia me ajudar? Conhece uma editora? Eu falei, conheço, só que eu. Eu posso fazer esse livro. Eu falei, por que não? A gente contou a história, né? Os artigos, né? A gente reuniu os artigos, mas por que não contar as histórias dos empreendedores em livros, né? E se eu tenho esse conhecimento, eu vou disponibilizar. Um suspeito, porque eu adoro o livro. Você foi lá no meu escritório, né? Você viu os livros que eu tenho. Eu também sou apaixonada. Não, e aí você chegou nessa parte, então... Você enxergou que você teria a competência para poder fazer o próprio livro, né? Então, esse aqui não foi você que juntou? Nós fizemos tudo, mas não tinha o selo editorial, não tinha editor. Ele saiu pelo jornal Visão de Negócios. Certo. Né? Então, a gente que lançou, sim, você pode ver na ficha catalográfica, jornal Visão de Negócios. Não tinha a editora oficialmente. Mas, então, a gente já tinha essa experiência, eu já tinha experiência de lançar outros livros, só faltava formalizar, né, para disponibilizar isso para quem quisesse, né, esse conhecimento, porque é para ser mais acessível, né, e infelizmente, sim, algumas editoras ainda dificultam um pouco, ou às vezes tem custos muito altos, né, e a intenção é dar acessibilidade mesmo, né, tornar acessível que qualquer empreendedor, qualquer empresário possa contar a sua história empreendedora, ou algo que marcou ele na sua trajetória, ou contar a história da sua empresa, né, fazer uma edição especial, assim, de forma simples, né, acessível e que a gente possa facilitar isso. Então, quando a Isla me trouxe esse desafio, eu falei, é o momento. Foi de sopetão, mas ao mesmo tempo muito pensado também, né? Que daí foi o lançamento daquele primeiro livro, né? Exatamente. Cadê o volume 1? É este. Que que eu trouxe para você. Que, inclusive, eu sou autora e editora desse livro. Porque na primeira edição foram 20... aqui, ó. Exatamente, são 20 empreendedoras, 20 coautoras do livro. A Kelinha está nesse primeiro. Né? Nesse primeiro a Kelinha tá? A Kelinha está nesse primeiro. Ela está aí atrás. E aí, logo na sequência, a gente lançou, inclusive o evento, foi um evento duplo, né? Um lançamento duplo. A gente lançou a editora JVN e a coleção Mulheres de Negócios, Dias de Luta, Dias de Sucesso. É uma coleção, vai ter muitos volumes, né? A gente lançou... Quando que foi lançado esse? Março.
bem que eu vi quando a gente lançou, vocês falaram assim, você lançou 2 livros no mesmo ano. Foi. Nossa, mas é um Foi porque absurdo, assim, né? a ideia surgiu em dezembro, em março nós lançamos o evento de lançamento. E eu vou abrir aqui porque eu quero uma dedicatória ao Vou livro, com o né? maior prazer. E esse daqui que eu estive Já. presente, Que a gente lançou agora no último dia 7 de novembro. que legal. E uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, Lina, é que eu observei, assim como por uma questão da nossa profissão, observar é uma premissa nossa, né? Sim. E eu observei muito lá o quanto as pessoas ficaram felizes de É. ter ter documentado o Sim. seu legado, né? É. Ter a sua história de vida, são histórias muito legais. Não acompanhei todos os livros, né? Porque não tinha lido ainda, mas fui acompanhando as autoras, entendendo como que funcionava o processo do livro e as histórias. E queria que você me falasse para mim como que foi. A sua história está aqui, você também escreveu, Aham. mas eu queria que você falasse dessa percepção delas contarem a história delas para Nossa, você. é um presente para mim, é muito emocionante. Sim. E assim, a Nádia, que é autora desse segundo volume aqui, né? Sim. Ela é corretora de imóveis. Ela falou assim que ela teve contato com o primeiro livro, né? Sim. E aí falaram, não, por que você não faz parte? Por que você não participa do segundo? Não sei o que. Ela falou, gente, mas o que eu tenho para contar? Minha vida é comum, minha vida é muito comum, é como a vida de qualquer mulher. Eu Sim. trabalho, eu pago conta, eu cuido da casa, do marido, dos filhos, né? Não tem nada de especial. Só que assim, eu desenvolvi um jeitinho de escrever, porque assim, elas são as autoras, porque as histórias são delas, as Sim. informações vêm delas. Eu só redijo, né? Sim. Eu organizo as ideias. Porque você tem, entre as coautoras aqui, você tem algumas que têm muita experiência em escrever, né? A Érica Borgonov, que está no primeiro livro, ela é especialista, tá, não sei quantos livros ela já lançou. Ela é colunista do JVN, ela fala sobre leitura, né? Sobre né, como você desenvolveu o hábito da leitura. A coluna dela é Eu Sou o que eu leio, né? Sim. Ela é uma defensora do livro, né? Só que você também tem outras empreendedoras de outras que não tem, assim, estão empreendendo em ramos assim muito diferentes da comunicação, da escrita, que não tem essa aptidão para escrever. Mas elas têm uma história incrível para escrever, para contar. Sim. Então, o que eu fiz? Eu faço uma entrevista com cada uma delas, né? Então, Sim. eu entrevisto todas elas e eu faço perguntas, né? Que elas falam assim, nossa, eu fui respondendo, os relatos são muito emocionantes. Eu comecei a responder, eu falei, foi um filme que passou na minha cabeça, da minha vida, porque a gente conta a história desde a infância delas, da família, como é que foi surgindo, que momento que ela percebeu essa questão do empreender. Tem aquela que ajudava a mãe que fazia brigadeiro em casa para vender, e aí tinha jeitinho para vender, sabe? Ou aquelas que não teve jeito, perdi o emprego na pandemia, tive que inventar. Então foram várias as origens, né, desse empreendedorismo. Ser muito legal você acompanhar. E elas vão escrevendo, elas falam, gente, eu tive que parar várias vezes que eu chorava escrevendo. Ela falou, cara, essa é a minha história, né? Sim. E assim, eu na entrevista, eu também, assim, e também isso é técnica de relações públicas, você entender o outro, vem um pouquinho de rapport, né? Você entender um pouquinho a linguagem do outro, o jeito do outro, para você dar o tom. Esse é bem o trabalho de ghostwriter, né? Você dá o tom que a pessoa daria. Então, assim, às vezes, assim, uma expressão que ela usa, uma gíria, a gente eu procuro retratar, eu falo a gente porque tem a Juliana Esmenda, que é a redatora que se juntou comigo a partir desse segundo volume. O primeiro eu fiz sozinha. A partir desse segundo, ela veio comigo, ela tem muito dessa essência, foi minha aluna de Relações Públicas também, a Gil. Que foi a que eu conheci, não foi? Foi lá no primeiro encontro lá da imersão, exatamente. A Fernanda me indicou, ela falou assim, a Ju tá trabalhando de redatora, eu fui lá, resgatei a Ju tá junto comigo. E a Ju também tem especialização em escrita criativa, né, e afetiva, e também tem esse quesinho de RP. Então, a gente tem esse cuidado de trazer a história como se fossem elas. E elas leem, Lina, parece que fui eu que escrevi. Eu falei, mas foi. Sim. Mas foi. Foi só uma condução, né? Você foi só uma ferramenta, né? Exatamente. Para que transformasse em palavras. Exatamente. A Kelinha está falando aqui que foi uma honra fazer parte desse projeto do livro e poder inspirar tantas pessoas com a minha história. E o grande legado que deixarei para minha vida. Kelinha, não fala? Que essa história do legado, né? Puxa, eu achava que a minha vida era comum, mas não, eu tenho uma história que eu vou deixar para os meus filhos, meus netos lerem, sabe? Sim. Eu acho muito legal isso, né? Você
que nem não tem aquela listinha, tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, né? Exatamente. Você pode riscar, Tocar um viu, instrumento. tocar um instrumento, você pode riscar. Muito legal esse aqui. E aí, assim, o terceiro já tá vindo. Sim. Vai vir aí também o segundo da Sabedoria Empresarial em Pauta. Tem um outro lançamento previsto agora para fevereiro, que é uma outra história de uma empresária, uma empreendedora aqui também da região, mas que ela vem com uma história pessoal de superação incrível, né? Porque, assim, ela vai falar do luto de uma mãe que perde o filho, né, para violência em São Paulo, e como ela teve que superar esse luto, transformar isso em força, e hoje ela usa essa força no desenvolvimento de pessoas nas empresas. Né, essa força que veio dessa dor imensa. Então, é um livro que, assim, não é de várias autoras, é um livro de uma única autora, mas é um livro também que traz uma história de vida, assim, incrível. Né? Não, e eu imagino, e vou acompanhar, assim, vou ler. Aqui tem, ó, Diego, a página da Elaine Lina, né? E eu vi aqui também uma que eu não sabia que estava nesse livro, que é a Cris Camargo, que eu tô para trazer ela aqui. Sim! E a gente não consegue. Ela tem uma agenda difícil nesse dia que a gente faz a gravação, né? Que a Cris Camargo, eu também conheci ela através da internet. Esteve no evento Mulheres Empreende Bragança Paulista, né, com a gente. Né? E que legal, vou ler aqui, vou acompanhar. E essa edição... e o pior é que nunca falta histórias, né? Porque não falta história. O segundo já saiu com 21 autoras. A ideia seria sair sempre com 20. Mas essa não deu para deixar de fora. A dificuldade de tirar foto, de conseguir juntar todo mundo, né? Nossa, a Thaís Bentinha, a fotógrafa, que tá no primeiro livro também, que também tem uma história incrível, né? De alguém que, né, deixou aí acho que foram 27 anos na prefeitura de São Paulo. É isso mesmo? Thaís, se eu estiver errada, me corrija. Para acreditar no sonho, né, de trabalhar como fotógrafa e viver da fotografia. E ela faz, assim, trabalhos incríveis. É parceira da editora. Vou abrir aqui também. E uma coisa legal também foi a Isla enxergar esse potencial também. O grupo é muito legal, né? É muito, inclusive, muito teve diferente. Novidades, o lançamento do site, né? Voltado para as empreendedoras. Delas, né? Voltado para as empreendedoras. Muito legal. E eu adorei o lançamento do livro e foi muito legal participar e acompanhar o jeito que as pessoas reagiam em relação a essa história. Exatamente. É um orgulho, né? Bom, a Quilinha falou que a história, que a Cris é incrível, né? Legal você estar acompanhando. Muito obrigado, viu, Quilinha? E, bom, tem um monte de coisa que a gente não citou, é claro, né? Inclusive eu tinha aqui 4 páginas só de coisas pra gente não esquecer. Bom, o que era o objetivo, eu acho que a gente citou, né, Lina? Sim. Mas Nossa, eu espero você aqui a cada 6 meses, pelo menos, pra gente ir falando. Tem muitas outras coisas que a gente... E o podcast JVN vai retornar, hein? Semestre que vem a gente já teve 3 temporadas, né? A gente faz num modelo diferente, né? A gente começou na pandemia e a gente começou com aquele modelo, né, online, né? E eu assim, até prove o contrário, eu vou voltar para esse modelo. Né? Sim. Porque, assim, já tem muita gente competente fazendo esse modelo de estúdio aqui, então eu não vou me atrever a competir. E para mim, assim, facilita a questão da localidade, né? Porque como a gente está em vários municípios, a gente Você quebrou a barreira do físico, né? Você pode falar com o pessoal onde do Brasil inteiro. Porque, assim, a gente não se restringe a só falar com as pessoas aqui. A gente traz conteúdo, a gente evidencia o que está sendo feito aqui e traz o que está sendo feito em outros lugares também para a gente poder trocar. Então, assim, provavelmente a gente continue com o modelo online. Que legal. Não, e eu acho E aí você vai lá conversar. Você também tem muita história. A Marlene, minha mãe, falou que bom, fiquei curiosa para ler esses livros. A história que daria o livro era a história da minha mãe. Pronto, o volume 3 está vindo. Já manda, já coloca ela lá também. Com certeza. Esses daqui, ó, eu vou ler, né? E inclusive são todas potenciais para vir aqui no programa, né? Isso daí dá pauta. Diego, não falta convidado, Diego, 40 né? pautas aí, ó, só de 40 saída. 40 histórias só para contar aqui. Fora a Isla também tá no primeiro livro, né? Que eu ia falar, senão você vai para a orelha que tem a história da Isla também. Também, né? Também, né? Bom, uma a gente já arriscou aqui do livro, que é a Elaine Lina, que a gente já rompi aí o lacre. E da coluna.
tem ideia de fazer outro livro? Porque já teve Sim, o segundo vai ser lançado agora no próximo semestre. Caramba, O próximo vai ser lançado no próximo semestre, a gente vai reformular a capa, deve mudar o formato dele um pouquinho maior, o tamanho desse outro aqui também. Mas ele veio. E agora a gente está com vários colunistas novos, né? O Thiago vai vir agora para esse também, né? O Thiago Grassi, que está falando sobre o mercado de esportes. Ele assim, não perde não, gente, porque assim, a gente lê muito o jornal para falar sobre esporte enquanto a competição, o entretenimento, ele vai para os bastidores, para o mercado que movimenta, né, o esporte, desde aqueles que produzem os produtos que são utilizados no esporte até o que o próprio esporte movimenta, né? Caramba, a economia. Que legal. Acompanha, muito, muito bacana. Vamos sim. E então, pessoal, para quem tiver uma história, você tem muita gente, eu achei engraçado aqui, inclusive eu te apresentei ela, Sandra Helena, é uma artesã aqui da nossa cidade, que também é escritora, escreveu 2 livros. Um deles. Que tá na minha lista para entrevistar a tá vendo também, Sandra, não esqueci não. E um deles muito interessante, que é nesse formato, que chama Entre Amigas ou Envelhecer, contando a história dessas amigas que estão envelhecendo juntas, né? Cada uma com suas particularidades. É um livro super legal, né? E ela criou o primeiro evento literário de Nazaré Paulista, que foi muito interessante, porque ela falou, tem muita gente que está com livro na gaveta, que nunca lançou. Então. Tem muita gente que lançou o livro, mas esqueceu. Não, e muita gente não sabe desse trabalho que era realizado aqui. Aliás, desse trabalho das pessoas daqui, né? Sim. Então, eu acho muito legal. Então, procura a editora JVN, a gente vai deixar os contatos aqui, né? Para a Lina, você tem uma história, você precisa de apoio para escrever, né, Lina? Como exatamente, assim, porque tem autor que chega pra gente que já está com o livro pronto. Ele quer só realmente a edição. Tem uns que já chegam assim, capa pronto, eu quero publicar. Ou eu tenho só a ideia, me ajuda a escrever, né? E outros, assim, a gente vai complementar. Por exemplo, o livro da Verônica, que a gente vai lançar, ela já havia escrito, né? Acho que umas 35 páginas, mais ou menos. Mas, assim, a gente fez várias entrevistas com ela, entrevista com os filhos, né? E aí, a partir disso, a gente complementa. Então, assim, cada etapa, né? Então, assim, desde vamos planejar a ideia do livro, vamos escrever, vamos revisar, fazer capa, diagramar, em qualquer etapa a gente consegue ajudar. Não, e isso é excelente, porque tem muita gente que tem ali pronta a história na cabeça dela, ou tem as suas próprias vivências, mas com a ajuda de alguém você consegue extrair e organizar isso para que faça sentido na publicação. Exato, né? E a gente ajuda inclusive na publicação, assim, tem a publicação física direta na gráfica e tem a publicação em plataformas online, e eu não estou falando só de e-book, e-book também, eu também quero lançar o físico e o e-book, mas estou falando que tem algumas plataformas como a Amazon, a Wiclap, em que você publica o livro para ser vendido físico. Né? Então, assim, você encontra os livros que a gente está lançando na editora JVN na plataforma da Wiclap já. Então, você vai lá, você clica, né? E compra o livro, normalmente vai chegar na tua casa com a mesma qualidade que a gente produziu. Né? Então, eu fiz o teste. Sob demanda, sim. Exatamente. Isso ajuda também para alguns autores que falam, olha, eu não consigo fazer uma tiragem física agora. Falei, vamos lançar só na plataforma, porque não tem custo, gente. Não tem custo. E a gente não cobra taxa porque eu estou administrando, não. A gente vai cobrar o justo pela produção do livro. Mas a gente orienta, ajuda a colocar lá e qualquer pessoa vai comprar o livro daquele autor físico, vai chegar o livro físico na casa dele. Que né? legal, né? E de um jeito que ele consegue também fazer uma renda, né? Porque ele tem um lucro também em cima dessas vendas. Sim, claro, né? Então, o Balcinir falou assim, produção brilhante com o pulsar realista da vida. Show. Papo incrível, parabéns. Fernanda acompanhou a gente. Ó. Que legal. Tô orgulhoso da Fernanda acompanhando até o final, viu, Fernanda? Eu também, muito feliz. Então, vamos dar o recado aqui sobre o prêmio, né? Então, vai acontecer dia 27, na próxima quinta-feira, né? Exatamente. Depois de 2 anos sem fazer essa premiação, esse ano veio. E eu vou dar um presente para para tua audiência. Sim. Porque, assim, o evento presencial, ele é exclusivo, é um evento fechado, né? Para os finalistas, para os convidados dos finalistas, para os patrocinadores, né? E para algumas empresas que a gente convida, né? Não é um evento público, né? O público vai conseguir acompanhar
pela transmissão ao vivo. Sim. Mas quem está assistindo o programa aqui, o link fica aqui no portal, vai ficar o link no vídeo, você pode colocar lá. Tá. Se inscrevendo até o dia 25, vai poder estar lá com a gente presencialmente. Muito legal. E algumas pessoas seria excelente para participar, viu? Então, vai lá, exemplo, tá com a aqui, gente. Se estiver acompanhando a gente ainda, pode mandar mensagem. A Érica Almeida, Vai da lá. Pluma Store, a Amanda também, né, da Pluma Store, que estiveram com a gente no evento de Bragança Paulista, e eu tenho certeza que elas vão adorar participar do evento. Na confirmação lá, porque bem rapidinho lá, não leva 1 minuto para você confirmar a sua presença, coloca lá, porque tem, né, quem indicou, né, quem te convidou, coloca que foi convidado pelo portal Conecta Nazaré lá. Boa. E vai estar com a gente lá presencialmente na quinta-feira que vem. É isso aí, eu vou deixar também os contatos aqui, né, para a pessoa acompanhar os trabalhos do jornal o JVN, do Jornal Visão de Negócios, também acompanhar tudo que vocês estão falando na página do prêmio, que está lá no link do Jornal Exatamente. JVN e da editora JVN também, os lançamentos, as coisas, as novidades que você tem para colocar. Então é isso, né? É conversa curta demais para alguém como você, né? Imagina. Passou muito rápido, porque o Eric, assim, ele é bom de papo, né? Não, eu não, né? Eu tô só aqui Bom de te prosa. ouvindo, eu sou bom de te ouvir. Você tem uma maneira de falar muito, muito envolvente, né? Que a gente absorve muito. E, gente, toda vez que eu encontro com a Lina, eu saio recheado de informação, aprendo muito com ela, né? A gente Então, troca muito. sempre que você estiver com ela, as orelhas bem abertas e a boca bem quietinha para você conseguir absorver tudo que ela tem para poder passar. E ela, eu acho que essa veia de professora, né, tem muito a ensinar toda vez que ela conversa com a gente, né? Então, fiquei muito feliz de trazer você aqui. A gente esperava que fosse o momento certo, então eu acho que foi muito legal. E a gente, como eu disse, vai conversar várias vezes, porque a gente tem muitos projetos para dar andamento. Inclusive, alguns que eu preciso te falar ainda, que já estão engatilhados. Epa! Ou então estão no forno aqui, e você é a minha curadora para todos esses. Nossa, estamos parceiraço. Eric com o portal Conecta Nazaré, coprodutor do prêmio, gente, assim como a Deploy do Thiago Grassi também, são os nossos parceiros. Assim, essa edição, assim, ela tem a alma da primeira edição, mas assim, ela vai surpreender muito graças a essas duas almas maravilhosas que chegaram na minha vida esse ano aqui. E assim, esse vai ser só o primeiro projeto. Não, foi uma grata surpresa, gente, né? E inclusive, ó, aqui a minha mãe mandando mensagem aqui, eu falando que eu esqueci da caneca. Né? E tem uma surpresa aqui para você. Você já viu como é a nossa caneca, né? Só que peraí. Adoro. Essa é diferente. Essa vai ser a que vai ser usada no ano que vem, ó, Diego. Ai, que linda! É a nova caneca. Olha! Né? Essa é a nova caneca. Linda! Então, eu amo aqui a gente vai colocar. Vou usar bastante. Vai entregar para os convidados só no ano que vem, vai ser esse novo formato. Muito obrigada. Né? Mas. Estreando, hein? Estreando, né? Amei. Inclusive, está fazendo alguns testes de precisar melhorar algumas coisas. Mas você já foi a primeira a receber essa caneca nova. Né? Amei, muito obrigada, muito honrada, de verdade, muito feliz. Então é isso aí, eu agradeço as pessoas que acompanharam a gente até agora, né? O Tula Moraes sempre acompanha a gente, o Adilson Moraes que sempre acompanha a gente, o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, principalmente as que não acompanhavam, como a Kelinha, que começou a acompanhar agora por conta da Lina, espero ver você sempre aqui. Fernanda, nossa amiga, que está sempre aqui junto com a gente, né? Então amanhã vai ser disponibilizado esse episódio numa qualidade melhor, né, que é o que a gente utiliza para poder compartilhar tanto no YouTube quanto no Spotify, e para que as pessoas possam assistir na sua casa, com áudio, com vídeo ou sem vídeo, tá bom? Deixei de citar mais alguma coisa, Lina? Não, eu acho que é só isso. E só reforçando o convite aí para vocês estarem com a gente. Vocês estiveram conosco aqui até o final, agora vão estar conosco lá, brindando, que a gente vai ter um coquetel bem gostoso, oferecido pela Rei Festas, nosso super parceiro também. Vamos celebrar e valorizar o empreendedor do interior aqui. Exatamente. Né? Isso aí. Então, agradeço mais uma vez, Lina. Eu que agradeço. Parceria de sempre, né? Estamos sempre juntos. Pode contar comigo, pode contar com o Portal Conecta Nazaré. Agradeço o Diego por estar sempre acompanhando a gente. Vai estar com a gente no prêmio também, ajudando para que a transmissão ocorra tudo bem. Vai ser fantástico. E é isso aí. Então, você fica de casa, acompanha amanhã a divulgação que a gente vai fazer desse episódio nas plataformas. Continue seguindo nosso Instagram, porque agora a gente já está na reta final
É o último programa, é mesmo, Diego, agora que eu fui me ligar, é o último programa do Empreendedor Interior do ano, porque vai ser a transmissão na semana que vem do prêmio, e na outra vai ser uma retrospectiva. Que legal. Eu e a Roseli vamos conversar como foi esse ano, as principais notícias e os principais convidados que a gente trouxe aqui. Fantástico. Isso aí. Valeu, Diego. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Até pessoal. mais, Obrigada. gente.